Bem-vindos ao 6º episódio do Checkmate Cast, esse podcast que tem feito muito sucesso aí no ramo empresarial, graças a Deus. Queria já começar agradecendo a todos que têm nos acompanhado, família, amigos, parentes, todo mundo que tem contribuído aí com a nossa audiência. E para quem não me conhece, está chegando pela primeira vez, meu nome é Léo Costa, diretor da Remídio, desculpa, fundador Nélio Jaloto lá de Brasília. E trabalho aí no ramo de publicidade. Hoje nós vamos conversar com uma pessoa muito especial, que é Eulália Oliveira, ela que é consultora de empresarial, posso falar assim, consultora empresarial, e que vai dar muita dica legal pra gente, para quem está começando o negócio, quem está já com o negócio em andamento e para aquela empresa que já está saudável, mas precisa de algumas dicas. Se eu fosse você, eu deixava um papel e uma canetinha de lado aí, que vem muita dica legal. Antes disso, eu vou pedir pro Eris soltar a vinheta de apresentação. A gente volta já. Eulália, seja muito bem-vinda aqui ao nosso Checkmate Cast. Gostaria de te agradecer primeiramente por estar explanando aí com todos nós a sua expertise de anos que eu sei que você tem de mercado. Uma pessoa que vem aí contribuindo muito na Praça de São Luís e Goiás agora que você falou também, né? Pode se apresentar aí para o público, seja bem-vinda. Olá, é um prazer estar aqui com vocês e antes de agradecer pelo convite, eu quero parabenizar o Léo pela iniciativa. Muito obrigado. Eu acho assim, no momento desse em que as pessoas precisam tanto de orientação, precisam de apoio, precisam de parceria, muitas vezes precisam de uma mão, né? Para conseguir atravessar esse momento que não está sendo fácil para muita gente. E aí você encontrar alguém que se dispõe a fazer um trabalho que é voluntário, que tem custo, porque isso aqui tem custo, é voluntário. A gente vê que isso aqui é um propósito, é uma missão. Então eu te parabenizo, eu acho isso louvável, é muito bacana. Quem dera tivessem mais pessoas com esse pensamento, com esse propósito. É disso que a gente está precisando. Agradeço. Pessoas com propósito para que possam ajudar outras. E quando o Léo diz que eu venho aqui com minha expertise de consultoria, na verdade, toda essa expertise de consultoria tem esse objetivo também. É um propósito. Ajudar as pessoas. Só que é mais focado nos empreendedores. E é muito bonito esse teu trabalho, viu? Focado nos empreendedores, nos empresários e sempre pensando nisso, em dar a mão. Você tá ali, você aprende e ensina. Em todos os momentos, principalmente, né? Principalmente porque você passa por várias etapas ali do empreendedor. Então vamos lá, Eulália, a gente queria começar te conhecendo, saber um pouquinho da sua história e aí depois disso a gente vai entrar na parte que eu acho que todos estão esperando, mas que a sua história também tenho certeza que já vai começar impactando muita gente. Da onde você vem, onde você nasceu, como é que era a sua infância para o empreendedorismo? Então, muito bem. Deixa eu ver, contar a história. Não é fácil contar a história, né? Eu te entendo. Mas... é mais fácil falar de empresas, falar de negócio, falar da gente, da nossa vida. Mas assim, eu vou tentar ser bem objetiva. Certo. Sou maranhense, né? Filha de um pai bancário, uma mãe dona de casa. E em casa a gente sempre foi muito estimulado à leitura. Sim. Então, essa base eu considero que foi muito importante para mim. Orientada para a leitura, para o estudo. E em casa era um ambiente de diálogo entre os pais, os filhos, família grande, 6 irmãos, né? Eu e mais 5 irmãos. Então, a gente sempre teve esse ambiente de troca de informação. E aí... na hora de escolher uma faculdade, eu escolhi comunicação. Fiz comunicação, mas comecei a trabalhar muito cedo. Com 18 anos eu estava trabalhando, muita gente não sabe disso, mas eu trabalhei na aviação comercial. Que legal. Eu fui executiva da aviação, trabalhei durante 15 anos. Essa experiência, para mim,
A foi executiva fundamental. de aviação faz assim, só um pente fino, faz o quê, Tá, mais ou porque menos? muita gente pensa logo que eu digo executiva logo, porque quando a gente fala aviação, já penso que eu fui comissária de bordo. É Eu não alguma coisa fui. do tipo. Eu não fui comissária de bordo, eu fui de terra. Eu fui, comecei com 18 anos, trabalhando com atendimento, fazendo paralelamente a faculdade. E Sim, assim que eu me formei, já comecei a ter cargos executivos, né? Gestão. 18 anos isso, Com né? 18 anos eu comecei, quando me formei, 21, 22, já comecei o primeiro cargo lá, supervisora de determinado setor, depois gerente. No final eu já era gerente geral no Maranhão, Ó, que cuidando de legal. todas as áreas. Agora você imagine, setor de vendas, carga, manutenção, aeroporto, muitos setores. Que legal. A gente imagina que esse ambiente muito masculino. É, de fato. Quando eu ia para as reuniões, regionais ou nacionais, Sim. tinham o quê? Duas mulheres gerentes. E aí, Você era uma das maranhense, é poucas uma que das estavam lá poucas, entre uma os mulher homens. maranhense, jovem. Imagina os desafios que a gente tinha que enfrentar, quebrar É, e paradigmas. naquela época, né, É devia ser isso mais mesmo, difícil ainda do que é hoje. O pessoal devia exatamente. olhar assim, o É, machismo era bem forte. E eu tenho certeza que dessa época também você deve ter trazido muita bagagem. muita. Lidar com o público, conversar, ver. Você estava numa grande empresa, ver Uhum. como ela funciona por dentro, né? Você pode falar um pouco mais pra gente, inclusive. Dessa experiência eu trago, assim, uma vivência que é base para muita coisa. Sim. Uma empresa, eu trabalhei em duas empresas, na verdade, foi a Transbrasil e a VASP. Grandes empresas com estrutura pesada, com áreas bem definidas de gestão, pessoas, finanças, vendas, e também com muitos problemas. É, e que Muitos deviam ser problemas. encarados por profissionais ali de ponta que você começou também a querer, a se habituar para resolver essas coisas, E né? a buscar formação Ah, também, sim, aprofundar as formações. Aí o que acontece? Eu já estava formada e já tinha feito uma pós-graduação, mas aí senti necessidade de fazer uma específica, que aí eu fui trabalhar essa questão da comunicação organizacional. ó, Foi uma época muito bacana, porque o país atravessava uma crise. Era uhum. uma crise comercial, econômica, e que afetou diretamente a aviação. É tanto que no final dessa crise, três gigantes saíram do mercado. Eu lembro, faliu, inclusive, Varig, a Varig, VASP e a VASP foi Transbrasil, antes, né? né? Então, as três saíram do mercado. E aí, esse mercado se renova. Você consegue, assim, pontuar o porquê, na época, qual foi esse grande boom de falências de grandes empresas, né? Tem vários estudos sobre isso. Uhum. Mas, assim, se eu pudesse tirar. São muitos motivos, não é apenas um motivo, mas está tudo ligado à gestão. Planejamento, gestão. Essas empresas, elas não tiveram a visão estratégica para perceber que estava na hora de mudar. Para perceber que tinha uma demanda reprimida muito grande para aquele mercado. Qual era a demanda na época? Você lembra, assim, o que que era o ponto-chave? Tipo assim, olha, era a parte tecnológica, aonde eles deixaram a desejar, a âncora deles, vamos dizer assim. Tem a ver com a estrutura deles. O que acontecia? A aviação naquela época tinha uma estrutura muito pesada de custo operacional. Ah, tá. O custo operacional era muito pesado. Só que lá fora já existiam iniciativas mais de baixo custo. Hum, Mas elas não perceberam ou acharam que isso ia passar, era uma fase, as coisas iam permanecer como estavam. Só que aqui a demanda já estava gritando, as pessoas querendo voar, as uhum. pessoas também querendo, a classe média queria participar disso, Ah, a tá. classe É média queria verdade. fazer Que era parte. uma coisa muito elitizada antigamente. Elitizada. É Olha, verdade. a época da aviação, assim, quando eu comecei, era tudo muito refinado. É. O uniforme era feito por estilistas. Você entrava na aeronave e ia escolher o cardápio. O que você quer naquele E que dia? cardápio, né? Que Tudo era. servido com aquela, né, sabe? Era um custo altíssimo. E aí, Daí é, começaram daí também a começa diminuir o lanchinho e lanchinho. tal, Aí se entrou a adaptaram. Gol. A Gol Sim. entrou lá em 2001, por aí, a Gol entrou no mercado. E ela entrou com um modelo totalmente Totalmente diferente. diferente. Concordo. Baixo custo. É. Aí ela chega e diz: não tem nada de estilista para fazer uniforme. Coloca uma Qualquer um camisetinha, voa. um lencinho e todo mundo vai voar. Tira esse Uhum. negócio de almoço, jantar. Coloca O que aí que um, dá um para baratear para lanchinho. a gente continuar e Uhum. trazer pessoas que não são
tão elitizados para voar também, né? Isso. A própria aeronave, Uhum. ela foi transformada e adaptada para um Assentos novo mais modelo, curtinhos, assentos caber mais curtinhos, gente. apertadinho, mais barato. E aí o público respondeu, é isso que a gente quer. Foi Nós uma queremos isso. revolução, Foi uma né? revolução. Pagou E o aí eu preço. pergunto, é só na aviação que isso acontece? Será que é só na aviação que o Boa. modelo de negócio muda, que a demanda está lá? Ou isso vale para qualquer Que negócio? insight, viu? Ou isso vale para qualquer negócio? Verdade. Será que a minha postura no mercado é esse o aprendizado que fica? O tempo todo você monitorar o seu negócio. Porque tem um momento de mudar. Surge novas demandas, Isso. né? Acaba que a gente tem que se adaptar ao mercado. Se a gente continuar a mesma coisa, por exemplo, meu negócio são as telas, mas eu estou aqui conversando com meus clientes, conversando com amigos, levando mensagem aí para o mundo, né? Que a gente está aqui. Eu acho que isso é uma evolução da minha empresa também. Uhum. E a gente hoje se mostrar também, né? Tá à frente da nossa empresa, nosso rosto, também eu acho que isso ranqueia bastante, né? Aí são dois questão pontos importantes. Sim. Esse diálogo com o teu cliente, Sim. isso é importantíssimo. Você ouvir, saber o que esse cliente quer. Que é o que não aconteceu no passado com essas companhias. Elas achavam, elas se sentiam o quê? As donas da verdade. Elas sabiam Só tudo. tinham elas, Só né? tinham elas dominando o mercado. E aí você fica numa zona de conforto. É esse o perigo da zona de conforto. Você achar que já sabe tudo, você achar que dominou o mercado, tá tudo bem, né? tudo bem, e aí você fecha os olhos para o cliente. O problema pro cliente, E né? para tudo que está acontecendo, para o mercado. Quando você se posiciona ali com o seu cliente, você está observando, você está percebendo mudanças, você está ouvindo, sim. E você vai ter, inclusive, feedbacks que são importantes. Você precisa ouvir o cliente para entender qual é a necessidade dele, que essa necessidade muda. Qual é a dor do seu Qual cliente? é a dor? Né? A dor do cliente antes da pandemia era uma. Concordo. Hoje é outra. Se a gente não tiver atento a isso, quem estava atendendo de um jeito antes da pandemia e acha que vai continuar atendendo do mesmo jeito, já está errado. Tá fadado a falência. Tá fadado, tá? Porque o mundo mudou e essa dor mudou. A dor agora é diferente. Eu concordo. Agora, depois a gente está tratando um pouquinho da sua história ainda. Depois da aviação, você teve algumas outras bagagens para a gente chegar até o Lália agora, para a gente prosseguir nesse assunto legal. E aí foi interessante que quando eu estava na aviação, já percebendo que as luzes iam apagar, né? As luzes iam apagar. Já conseguiu já ter esse insight lá dentro. Percebi. E aí eu estava fazendo uma pós, até na Universidade aqui do Federal, que era sobre clima organizacional, e a gente via tudo o que estava acontecendo ali era, para mim, laboratório. Eu via lá na aula, quando chegava na empresa, estava tudo acontecendo. E aí, aquilo foi maravilhoso. A sensação que eu tinha era, meu Deus, que bênção de estar aprendendo e vivenciando. Eu consigo agora ver claramente como me posicionar, legal, o que né? fazer. E aí, fizemos aquela transição toda. O mercado tentou me absorver como profissional. Sim. Claro, eu estava lá com 15 anos de experiência na aviação. Nossa, ficou 15 anos 15 lá. anos. As agências de viagem foram as primeiras a me buscar. Eu recebi proposta de todos os jeitos. E olha que propostas de pessoas incríveis daquela época que, nossa, assim, que a gente guarda no coração, aquelas coisas que você não esquece. Gratidão, né? Gratidão. Eterno. Pessoas que não estão mais aqui. Que não estão mais. Nilce Baluz, que era da agência Baluz. A Camila Baluz Camila estava aqui. Baluz, que é da família. Ela é da família. Sim. Então, Nilce Baluz foi uma que me chamou. Seu Glacimar, da Glacimar Turismo, e tantos outros. Eliette, da Agetu. Eram muitas agências, algumas estão no mercado, né? Outras não. Dona Nilce não está mais entre nós, mas pessoas que a gente guarda, que ali me abraçaram, querendo que eu ficasse fazendo parte das empresas e tal. Mas aí eu tomei a decisão. Destaque lá para a galera também conseguir te olhar dessa forma, né? E aí, quem me buscou nesse momento foi exatamente quem tinha ligação com aquele mundo do turismo. Eu estava na aviação, então agências de viagem, hotéis. Sim. E aí a decisão veio. Eu tinha que tomar a decisão. Foram muitas propostas, assim. Foi uma bênção aquilo. Propostas que, meu Deus, como é que pode? Tanta coisa boa. Está acontecendo uma tragédia aqui, a empresa acaba. Você conseguiu enxergar o seu tamanho também ali, né? Aí a gente vê que, assim, os problemas acontecem, mas sempre que tem um problema, se a gente buscar, se a gente quiser ter olhos para ver, a gente vai enxergar que tem janelas se abrindo também. Legal. Aí eu vi aquilo ali
pensei, tinha que tomar uma decisão. A única proposta que veio diferente foi de um jornal, para ir trabalhar com marketing no jornal, que marketing e já publicidade. tinha formação em A formação. comunicação, né? E aí, na hora de decidir, eu decidi pelo marketing. Eu Sério? digo, eu vou dar um tempo aqui, que esse Sim. setor está com problema, então vou dar um tempo e vou para o jornal, trabalhar no jornal. Fui para o Imparcial Uma trabalhar. escolha sábia para o momento, né? E eu queria dar um tempo daquilo ali, porque já estava, era muita, sabe? 15 anos convivendo 15 anos do mesmo convivendo, segmento. E num momento de muita crise, eu precisava sair um pouco daquele cenário e vivenciar outras, né, possibilidades. Adquirir maiores bagagens em outros segmentos, né? E aproveitar o meu conhecimento na área de comunicação. Exatamente. Aí fui para o jornal, fiquei 2 anos lá. E, inclusive, essas empresas todas que eu falei, a maioria passaram a ser clientes na parte de publicidade. Tá. Você conseguiu captar essa galera que estava atrás. Eu fui trabalhar como gerente de publicidade do Imparcial. E aí, que é o gerente de contas. E aí tinha contato com as agências de publicidade e trazia esses clientes. Então foi muito bacana, foi um momento de... Não perdi o contato com eles, estava com eles, mas... Ajudando de outra forma. E aí, nesse momento, eu comecei a me sentir bem, naquele meu ambiente da comunicação. Lembra que eu falei lá no começo, esse ambiente da informação, da leitura? Né? Eu digo, é isso que eu quero para mim. Aí eu comecei a pensar em ter a minha empresa de comunicação, voltada para assessoria de imprensa. Assessoria de comunicação, imprensa... E aí foi o que eu fiz. Quando eu saí do Jornal Imparcial, eu já fui trabalhar, já montei a minha empresa e já pulsava aí o lado empreendedor também, que você sabia que já tinha passado por muitas coisas, falou, minha hora, né? Agora eu quero ter o meu negócio. Como é que era o nome de sua empresa? Tá até hoje. Fonte. Ela começou o nome Fonte, Comunicação e Assessoria de Imprensa. E aí foi evoluindo para consultoria e hoje é Fonte Consultoria. Só readequou dentro da própria empresa. Que é outra história. Que legal. Que é outra história, porque teve um momento de mudar, eu mudei o segmento de atuação. E chega um momento que no mesmo segmento você cria nichos. E isso acontece com qualquer empresa. E isso é muito importante de criar, porque a gente não pode se habituar num nicho só, porque a gente não sabe quando que aquele nicho vai estar legal, quanto tempo, né? Ele pode esgotar. Pode esgotar, e como aconteceu. Se você não percebe o momento de mudar, de fazer uma transição, você pode ficar para trás. Legal. Porque o mercado muda o tempo todo. O tempo todo. E aí, eu posso continuar dessa fase? Pode. Então, o que acontece? Saio do Imparcial, fiquei 2 anos lá, e quando saí, já fui, montei minha empresa, eu já tinha alguns contatos muito bons, né, das agências e empresas que trabalhavam com assessoria de comunicação. E aí, montei a empresa. Inicialmente, o trabalho era assessoria de imprensa, e trabalhar também jornal informativo de empresas. Tinham várias empresas que a gente fazia o informativo delas. E mais um momento de conexão com esses... A gente nunca solta a mão, né? A gente está ali. Novamente, eu monto minha empresa e a primeiro cliente, a VASP. Olha. A VASP ainda estava no mercado. Estava saindo da parte comercial, mas tinha a parte de carga. Era VASPEX. Era de carga. Foi um dos primeiros clientes que eu tive na minha empresa. Então, tinha a VASP, tinha a empresa de IBEU, que era um curso de inglês, né? Então, vários. De repente, eu tinha de 8 a 10 clientes, que para a empresa estava bacana começar assim. E comecei, me senti bem, fui indo com a empresa, trabalhando isso. Assessoria, informativos. A gente tinha empresa que era de conselho regional de alguma profissão. Então, era um leque de empresas bacana de ser trabalhado e montei a equipe. Só uma aspas aí, você falou, você conseguiu ver que sua empresa tinha tração. Isso é importante identificar no início de qualquer empresa para conseguir ver onde você quer chegar, né? Então, isso eu acho que fica aqui uma sementinha para quem está nos assistindo, que é importante. Você como consultora pode falar mais sobre isso, mas no início de qualquer empresa, a gente detectar essa atração, né? Fazer um planejamento de fato para saber se ela tem know-how, se ela tem lastro para segurar no mercado, né, Olália? E eu fiz isso. Antes de entrar, eu observei quem já estava atuando no mercado, o que existia no mercado, e percebi que cabia sim. Eu poderia entrar, tinha espaço, aquilo estava começando.
estava Não tinha começando, tantos ainda que não trabalhavam tinha com tantos essa. atuando Aham. com assessoria, eram poucas empresas de assessoria de comunicação, e elas estão todas aí até hoje. Ó, Todas que estão no mercado, a legal. maioria, as conhecidas estão no Sim. mercado, então empresas muito boas de comunicação, e a gente fazia inclusive parceria, sabe? Um Um dando ajudando apoio o para o outro. outro, Isso é sempre existiu importante, isso, né? e eu percebo isso muito. Não existe uma concorrência É. entre essas empresas, existe uma parceria e um Até porque respeito. a demanda também é tão grande, tem espaço para todo mundo, eu acho que em todas as áreas. Se aí todo mundo pensasse assim, E sabe parasse por de se quê? preocupar, né? Sabe por quê, Léo? Que é uma coisa que eu percebo. Lidar com comunicação para você se manter no mercado, em qualquer negócio, mas comunicação principalmente porque comunicação você está se expondo, é você, né? A base é a confiança. Então, se as pessoas confiam, elas respeitam e aí você vai se Verdade. posicionar no Sim, mercado. sim. Então, isso é muito importante. E eu percebi que o posicionamento da empresa ali, mesmo começando, era baseado muito na confiança que já existia, naquele trabalho da profissional que vem lá, começando na aviação, passa É, pelo porque jornal. até a escolha do seu primeiro cliente, ele sabia do seu potencial para É, te chamar ali, né? isso. Então, isso é importante, a gente fazer base, deixar Uhum, nosso rastro onde a gente passa, para a gente não sabe, gente, sair de uma empresa brigado, uhum, ou sabe, a gente não sabe o dia de amanhã. Tá aí a prova de que a gente, na frente, você pode criar sua empresa e prestar serviço, ou então deixar uma porta aberta, é muito importante para o mercado. Enfim, e aí, a partir dessa empresa surgiu a Eulália, no caso, que você remodelou, isso. e aí começamos então a falar da Eulália Oliveira, Isso, como é que consultora. foi chegar em consultoria? Aí eu Sim, tô lá com a empresa que é essa empresa que está até hoje. E aí, quando eu começo, trabalho lá com assessoria de imprensa, informativos, e a gente percebe que é uma construção, né? Você vai construindo aquele relacionamento e vai evoluindo. E fui percebendo que a dor do cliente era outra. Ele já não queria mais só ter uma nota no jornal. Ele não queria mais ter só o acompanhamento de um evento, a divulgação do que ele estava fazendo, o informativo. Ele queria mais do que isso. E a minha experiência em gestão ajudou. Por eu entender de gestão, eu começava a orientar. Naturalmente, eu a começava a orientar. consultoria, A consultoria é, acontecia, sim, naturalmente. E aí eu percebi a, a, a ferramenta a, que você estava na a mão, né? ferramenta estava na minha mão, Sim, o cliente estava percebendo e queria. O que legal. faltava? Monetizar isso. Monetizar. Porque aos poucos eu estava fazendo isso de graça. Porque o meu trabalho era um informativo, era um jornal, era uma divulgação, era clipping, fazer clipping das Sim, empresas e sim, tal. sim. Mas agora eles querem mais do que isso. Eles querem orientação de gestão mesmo. Eles querem um acompanhamento. Eles querem que eu olhe a equipe. Eles queriam mais. Vem dar um treinamento aqui disso, um treinamento daquilo. Aí comecei a formatar treinamentos. Palestras. Comecei a fazer palestras nas empresas, treinamento com a equipe e trabalhar as lideranças, Sim. modelo de gestão. Foi indo, quando eu percebi, tinha nascido uma consultora, estava lá a consultora, já trabalhando, atuando. E aí pronto, aí eu comecei a trabalhar com consultoria e inclusive me credenciar. Eu sou credenciada há 15 anos no Sebrae como Sim. consultora, no IEL também, ao mesmo tempo, que é o O IEL. Sebrae te chama para prestar consultorias para as empresas que eles assistem. É tipo Isso, isso, né? exatamente. Eu E sou uma eu também é a prestadora. mesma coisa, né? E é a mesma coisa. Então, eu Sim. sou uma prestadora de serviço. Eu sou uma empreendedora que tem uma empresa de consultoria, treinamentos, palestras. E o Sebrae, o IEL, para você atender, você tem que ser cadastrado. Tá. Você passa por um processo, né? E aí, estando cadastrado, você é chamado por, por área. Nessas empresas, eu sou cadastrada nas áreas de planejamento estratégico, Ah, tá. Tá, marketing, entendi. vendas e Cada política. um assume ali uma carteira, vamos dizer assim, né? Isso. Tem a Eulália do marketing, tem o cara da finanças, É. tem, né? Uhum. Entendi. O meu marido, por exemplo, ele também é consultor, mas a área dele é qualidade. Inclusive, deixar aqui um forte abraço pro seu Juscelino, cara que já falei em várias lives, cara que nos acolheu aí desde o início com a Remídio no condomínio, Reserva Lagoa, pessoa de muito caráter, competência. Fica aqui meu abraço pro senhor, viu? Ah, muito bom. E assim, é meu marido, é meu parceiro, meu sócio, Sim, e nessa empresa esse tempo todo.
E a gente se encontra no marketing, porque a área dele é qualidade, marketing, e a minha planejamento estratégico, marketing também, e políticas públicas. A gente também atua em políticas públicas, os dois. Vocês hoje são meio que uma equipe ou trabalham individualmente, cada um para como é que funciona? Alguns trabalhos são individuais. Por exemplo, esse que eu estou fazendo, que eu comentei, que eu estou fazendo em Goiás. Uhum. Esse é específico, só eu atuo com esse trabalho. Mas tem outros que a gente faz em parceria. Ah, legal. Dependendo da demanda, a gente faz em parceria e aí é muito melhor. Legal. Quando é um trabalho que a gente viaja junto, a gente consegue unir o útil ao agradável. É Legal. muito bom. Olá, então eu queria muito agora começar a abordar o empreendedorismo, né, para quem está nos assistindo. Aquela pessoa que tem uma ideia, não sabe como tirar isso do papel e quais os primeiros passos assim para quem quer começar uma empresa. O que a pessoa tem que começar a pensar, fomentar na cabecinha dela para ela tirar isso do papel. O que você pode dar de dica para gente? Bom, não existe receita, é a primeira coisa. Sim. Não existe receita, mas você tem algumas dicas que eu acho que são importantes de seguir. Primeiro, se você tem uma ideia e essa ideia você acha que ela tem viabilidade, você precisa testar. Certo. Então, não se jogue no mercado sem antes testar a sua ideia. Porque uma ideia, por mais que ela pareça... A questão da validação que o pessoal fala, né? Então, eu preciso testar. Mas como que eu testo? Testa em casa, testa em família, testa com com vizinho, com os né? amigos. Às vezes, durante essa pandemia, muita gente transformou hobby em negócio. Muita gente que fazia um bolo, um doce em casa, transformou isso em negócio e está ganhando muito dinheiro. Então, assim, primeira coisa, testa. Se é algo que você faz bem, que você acha que tem mercado, testa antes. Você tem, assim, alguma técnica que a gente pode usar para analisar o mercado em si? Tipo, poxa, um exemplo, né? Eu gosto de fazer caneta. A partir daquele momento, assim, o que a gente deve analisar no mercado? Tem ferramentas hoje com técnicas que a gente possa explorar melhor isso, direcionar um segmento? Olha, tem muitas formas de você avaliar esse mercado, analisar o mercado. Você pode analisar de uma maneira bem informal, sem muita técnica, só observando, com a observação. É aquilo que você falou, com a família. Com a família, testa, pergunta, o que você acha, ou busca informação de quem você acha que entende disso. Não tem que ser necessariamente um consultor ainda, mas alguém que você acha que entende daquele negócio. Então, se eu quero trabalhar com bolo, alguém que faz bolo e que está vendendo bolo, faz uma pergunta, vê se tem algum amigo, alguém na família, alguém que já tem alguma experiência que possa te dar uma orientação. Antigamente, o pessoal até me falava, um exemplo, fazer bolo, né? Eu tenho certeza que quem está no mercado, já tem ali seu espaço no mercado, a pessoa nunca vai deixar de te dar alguma informação, ela faz questão de te ajudar, né? Sim. Chegar na loja, conversar, poxa, estou começando e tal, acho que é importante ver, sentar um pouco no local, como é que eles fazem, degustação principalmente, ninguém sabe quem é você, você precisa de alguma coisa começar a explanar no mercado a sua marca, do zero, enfim, né? Em si. E eu acho também que uma dica que você pode dar é a questão do público, saber qual é o público que você está lidando, né? Pra você ser mais assertivo. Você concorda comigo? Concordo plenamente. E assim, existem ferramentas. Então vamos para uma coisa mais, né? Vamos pensar em ferramentas. Cursos, quantos cursos que tem? O próprio Sebrae disponibiliza. O Sebrae tem a loja virtual com uma quantidade imensa de cursos que bateu o recorde durante essa pandemia. A maioria é gratuito. E quando é pago um valor justo, porque né? O valor, ele já você está pagando só como se fosse assim uma contrapartida, porque já tem subsídio sobre isso aí. Entendi. Então o valor é mínimo, vale a pena e tudo com muita qualidade. Tem uma ferramenta muito bacana que é Canvas, eu indico. Canvas é um quadro. Arte? Não, quadro. Desculpa, é outra coisa, tô pensando. É um quadro que ele... Porque assim, se vai começar, o plano de negócio é importante. É muito importante ter um plano de negócio. Mas antes de ter esse plano, faz a modelagem do negócio. A modelagem é como se você estivesse desenhando ali todas as etapas mais importantes do negócio para identificar
o que você vai realmente entregar para o mercado, se aquilo ali vai te trazer uma receita, se você realmente vai conseguir um faturamento que sustente, quais são as atividades necessárias, quem é o teu público, quais são as parcerias. Então, assim, a ferramenta, isso é muito fácil de baixar, basta procurar. Você vai lá no Canvas, buscador, né? lá no Google, você vai encontrar Canvas, quadro Canvas. Que Canvas no inglês é quadro, mas assim, você utiliza ele tem 9 blocos. Cada bloco responde uma pergunta. A número 1 é proposta de valor. O que eu vou entregar para o mercado? E quando a gente fala proposta de valor, não é o produto que você vai entregar. Sim, Ah, eu sim. vou entregar um bolo. Não, Sim. você não vai entregar bolo. Aí o Lália, eu vou entregar uma consultoria. Não, eu não vou entregar consultoria. Eu estou lidando com o negócio da empresa, que é importantíssimo. Não é só a consultoria que eu estou entregando. É muito mais. Então, o que você vai entregar? Qual é a sua proposta de valor com aquele negócio? Aí você coloca tudo que envolve, o que tem de valor agregado naquilo que você vai entregar. Depois, qual é teu segmento de cliente? Ah, eu vou atender todo mundo. A gente ouve muito isso. Ninguém atende todo mundo. É importante você falar Ninguém isso. atende todo mundo. Você tem um público e você precisa identificar quem é esse público. Qual é o perfil desse público? Imagina o alvo, você tem que acertar na mosca. Acertar na mosca. Né? Por mais que possa aparecer um público de outro público ali, mas você tem um norte. Um parâmetro ali a E é seguir. aquele parâmetro que você tem que direcionar as suas ações. Sim, Tudo sim. voltado para ele. Inclusive a forma como você vai se comunicar, a apresentação do produto, as cores. Isso é tão importante. Tudo vai comunicar com aquele perfil de público. Eu entendo o que você está querendo falar. Por exemplo, tá? Eu tenho uma barbearia num bairro, sei lá, vamos botar num bairro humilde. Se eu fizer uma mega de uma fachada, colocar tudo do melhor, talvez eu até espante aquele cliente, o público, né, de entrar. Não vou nem ali porque é caro. Então, quando você fala que envolve muita coisa, é isso. E estudar também, que hoje a gente tem que prestar atenção, até a cor que você coloca na parede do seu negócio Sim. faz sentido. Comunica, tudo comunica. E cores comunicam muito. O meu público, se ele é classe A, é uma cor. Se é classe B, é outra. A música, qual é a música que agrada? Isso é muito importante. Tudo isso precisa ser analisado antes. E aí você tem lá, qual é o seu segmento de cliente, você vai direcionar suas ações para aquele perfil de cliente. Pode chegar até, que é o ideal, você definir a persona. O que é a persona? O desenho ideal do teu cliente. Eu posso criar essa persona e dizer... É avatar, que muitos chamam também. Você vai dizer, meu cliente, eu posso dizer... Tem de tanto a tantos anos, é uma mulher, ela trabalha com isso, a renda dela média é essa. Eu posso chegar ao ponto de dar até um nome. Porque eu posso ter um nome baseado no público que eu me relaciono, eu já sei até o nome desse cliente e crio. Legal, e aí eu direciono tudo para esse cliente. É claro que eu vou perceber que a minha comunicação... As suas ações começam a fazer sentido de entrega a partir dessa definição desse avatar lá, né? Bom, se eu estou atendendo, por exemplo, a Eulália, tantos anos, ela é uma mulher de negócio e tal, eu sei, a partir daquele momento, as ações exatas para te entregar, para você se sentir confortável no meu negócio e fazer você virar uma cliente que eu estou falando. O cliente é aquele que te acompanha, tá em todos os passos ali, ser pequenininho, médio, grande e te acompanhando. Você cria um fã. Exatamente. Eu acho que criar um fã numa empresa, eu acho que é onde todo empresário quer chegar. A gente vê por aí o povo usando o boné da Ferrari, por exemplo, como se fosse uma coisa, né? Um emblemazinho da BMW. Então, eu tô falando isso pra galera meio que nortear, saber onde a gente quer chegar. E saber a importância. A importância. Eu só vou conseguir transformar um cliente em fã se eu souber quem é esse cliente, para eu me comunicar da melhor maneira possível com ele. E aí, como eu vou me comunicar? Eu vou pensar quais são os canais que eu vou utilizar para chegar nesse cliente. Sim. Se eu vou entregar, seja produto, seja serviço, eu vou fazer uma entrega. Como vai ser feita essa entrega? É presencial? É remota? Como vai acontecer? Os canais de comunicação com ele, onde eu vou divulgar, vou utilizar a rede social, de que forma eu vou usar a rede social, que é outro risco também. Você vai utilizar a rede social, você precisa utilizar também de forma muito planejada, muito organizada para atender o seu público. Existem não ser tiro no pé. técnicas
Por isso que está aqui, o meu Lália, quem tem de marketing, tem agência de publicidade por aí, existem técnicas de abordagem para o cliente. Né? Eu falo isso muito pro meu cliente quando ele vem anunciar. Ó, você pode me entregar esse seu vídeo editado e tal. É diferente de você pedir para uma agência editar. A agência sabe a cor que ela está utilizando para atrair seu cliente, a fonte que ela está utilizando, a abordagem, o cara estudou. Eu sempre falo, é saber apertar o parafuso. O cara sabe qual parafuso apertar. Por isso que é importante você não achar no início da sua empresa, eu estou aqui com uma referência em consultoria, eu posso estar falando bobeira, você me corrige. Você usar, achar que você não sabe de tudo, que você precisa de profissionais e delegue. Comece com, opa, eu tenho tanto de orçamento aqui para eu começar. Dá para eu contratar a melhor agência, a média, a que está com. Não sei. Todos eles, às vezes, têm uma proposta legal para te entregar, conversa e tal, né? Mas é importante que você entenda que você não é o cara em todas as atribuições. Exemplo. Léo, isso é importantíssimo. Sim. E é uma das principais falhas que a gente percebe É, na né? gestão. É isso. Achar que sabe tudo, ou então eu sempre fiz assim. Principalmente quando é uma empresa antiga, está no mercado há muito tempo, sempre fiz assim, sempre deu certo. Aquela, a gente até brinca, chama de síndrome de Gabriela. Ah, é? Nasci Teu assim, nome? sempre Ah, fiz tá, assim, entendi. vou morrer Da assim. música. Então, é muito importante saber a hora de buscar orientação, de ter apoio de quem domina realmente aquilo ali. Legal. E tem especialista para toda a área. Se você trabalha com alimentos, tem as cores. Vermelho, As da cores que vão. fome, amarelo. Imagina se você né? usa a cor que é o contrário. A cor que não estimula a fome. E aí, você está lá achando que gosta daquela cor, acha que é simples, e na hora você E está às dando vezes, um na tiro no verdade, pé. você tá jogando o cliente para fora, Jogando que ele não para sabe fora. o que é. Então, lidar com cores, esse trabalho, é muito importante ter a orientação. Ah, eu não posso contratar uma agência, eu não posso contratar consultoria, busca informação. Hoje, Estude, né? ninguém pode dizer que não tem condições de buscar informação, porque a informação está aberta. Verdade. Internet está aí para isso. Na minha época, ninguém precisa falar. Eu já contei muita história aí do passado, mas eu tenho certeza que não tem ninguém com calculadora fazendo conta para saber a minha idade. Espero que não. Mas assim, na minha época, para a gente buscar informação era numa enciclopédia. Eu lembro desses Uma livros aí. enciclopédia basta que a gente tinha que estar lá feito louco para fazer um trabalho da escola, da faculdade. Tinha várias referências, mas não eram tantas referências Não como eram a gente encontra tantas, hoje. era limitado a informações Pois é. limitadas. Tinha que ir para a biblioteca, tinha que. Hoje você aqui paradinho com o celular na mão você consegue informação sobre Verdade. tudo. Mas assim também, mesmo assim você precisa saber filtrar informações, que é outra falha que a gente vê muito. Pessoas que não conseguem filtrar e acham que. E aí a gente vê fake news, vê de tudo, né? Então você tem que saber buscar informação, ter habilidade para filtrar, para aplicar, para não correr risco na empresa. Porque aí você está lá, você já sabe qual é a sua proposta, identificou o que você vai entregar, sabe quem é seu cliente, aí tem que pensar também fontes de receita. Você não vai ficar preso em uma única fonte, não pode ficar refém de uma fonte. Então tenta criar um mix. Então, é um produto, tem outro, tem uma variação, eu agrego um detalhe aqui para ter outro produto, para você ter mais de uma fonte de receita. Né? E aí você vai pensar nas atividades. Uma empresa de um produto só, geralmente ela não sobrevive muito. É muito difícil, né? O risco é muito grande. É muito grande. O risco é muito grande. É sempre bom você ter outras alternativas, até para ir equilibrando. Às vezes o mercado vai para um lado, vai para o outro, e você vai equilibrando aquele mix que você tem lá. A história dos restaurantes, e porque tem tantos. Se a gente for em um sempre, toda vez, a gente enjoa do prato. Tem que ter sempre ali uma alternativas. Não é concorrência, né? A gente busca. É até bom para o restaurante essa concorrência de alguma forma, porque o cara vai lá, degusta, daqui a pouco ele volta aqui, poxa, tem a lembrança ali, a comidinha é boa, vamos lá, né? Enfim, termine. Desculpa, e isso de ter alternativa, né? O cliente, ele tá sempre buscando, ele quer escolher. Então, na sua própria empresa, pode ser que ele queira escolher. Ele não quer só isso, ele não quer só aquele formato, ele quer outro também. Então, quanto mais alternativas a gente puder dar para o cliente, mais chance de ter esse vínculo com ele, de estar com ele. E aí, pensar quais são os serviços, as atividades principais que vão ser
desenvolvidas, que recursos serão necessários. Muita gente não pensa nisso e já começa o negócio sem pensar nos recursos. Eu tive uma empresa, conheci uma empresa recente que ela investiu em climatização. Agora, no meio da pandemia, ela investiu na climatização de um salão enorme. Aí colocou aqueles ar-condicionado de teto, aquela coisa toda. Olha o que ela não previu em termos de financeiros, você tem que fazer o planejamento financeiro quando investe. A importância do planejamento. Ela só foi perceber depois o custo da manutenção desses equipamentos, que é um custo absurdo. E aí tiro no pé. Melhorou por um lado, mas o custo ficou altíssimo. Sem contar, eu não sei, mas na pandemia, com certeza ela tinha menos pessoas dentro do salão dela, ia precisar menos daquilo. Pois é. Poderia estar investindo em uma outra, né? Criar nichos ali para sacadas, né? Vou investir, vamos supor, no marketing, que está todo mundo em casa, no computador, na internet, ou nas telas do Léo. Mas aí, Léo, é a palavra-chave. Quando a gente fala em pensar em ter um negócio, começar um negócio, se dissesse qual seria não tem receita, mas qual é o norte? Planejamento. Você tem que planejar. O que é que você vai entregar, para quem você vai entregar, quanto você imagina que vai faturar com aquilo ali, né? A sua fonte de receita. Dá para prever. Dá para prever. Sua fonte de receita, quanto vai custar. Eu calculo o custo e quanto eu vou faturar para imaginar meu lucro, para pensar meu lucro. E outro detalhe importante que eu preciso pensar nesse planejamento, parcerias. Quem serão meus parceiros? Porque o parceiro, ele de alguma forma, ele te fortalece. Você busca parceria para ficar mais forte. Pegar a área que você não domina e pegar a parceria para te suprir, né? Essa necessidade ali de onde você não domina. Exatamente. Perfeito. E esse parceiro pode ser, inclusive, um fornecedor. Um fornecedor pode ser teu parceiro, deve ser teu parceiro. Enfim, tem várias maneiras de buscar e identificar, e isso vem muito também da conversa passada que a gente conversou aqui com a Camila, de conseguir se enxergar e também onde você não está disposto a conseguir uma melhora e pedir ajuda do parceiro, pedir ajuda de uma equipe que seja, começar a contratar, mas a gente vai falar disso lá na frente, a questão de contratação e tal. A pergunta que eu tenho para te fazer agora, eu acho que é importante também. Quando eu sei que é a época de iniciar meu marketing, você acha que a empresa ela precisa gerar uma autoridade antes na marca para depois trabalhar com marketing ou não? Abrir minha empresa, já abro minha conta de Instagram, já penso no marketing. Como é que você pensa? Olha, o marketing ele é essencial. O marketing ele é fundamental. Por quê? O marketing, ele vai trabalhar a imagem do negócio. Como você quer ser percebido? Quem determina, quem vai dizer o valor do negócio é o cliente. Então, qual é a vantagem de trabalhar desde o começo com marketing? Você já entra no mercado posicionado com uma imagem. Você já tem uma imagem que te dá um mínimo, não é garantia, que você nunca tem a garantia, mas você tem um mínimo de segurança de que está transmitindo para o teu cliente a imagem que você quer, que é uma imagem positiva, que é uma imagem de valor. Testar, de validar, igual a gente falou, né? Sim. Então, assim, se a gente for pensar o marketing, porque não é imaginar o marketing, o marketing é uma agência de publicidade, não necessariamente. Você pode chegar, evoluir, chegar para uma agência de publicidade, mas eu estou começando o meu negócio, é pequeno. Mesmo assim, eu preciso ter noções de marketing. Busca informação, faz um curso online, e o curso que eu falo é curso rápido. Busca sites especializados, o próprio Sebrae, como eu citei, tem muita coisa voltada para o marketing. Se é uma loja, tem lá visual de loja, tem muita informação. Busca informação com quem já tem, leituras. O Sebrae é um grande parceiro que atende... É um grande parceiro de empreendedores. Da semente ali até a inauguração do cara. Lá tem desde como montar um negócio, tudo. Plano de negócio, orientação de... E não é bobeira, né, Eulália? Passar por essas fases, tem que passar. Às vezes a gente acha, não, isso daí é bobeira, não sei o quê, muita teoria, o negócio é a prática. E não. Valide, preste atenção nas dicas aqui da Eulália, inclusive, que ela tá falando, anote, porque a gente não tem mais capacidade, eu vejo, de ficar falindo toda hora um negócio, de, sabe, com tanta informação como você falou, se a gente não conseguir buscar na internet formas que a gente consiga, esse papo aqui, por exemplo, sabe? Formas que dê pra gente já iniciar
na frente de muitos que não tinham esse conhecimento. Ótimo, busque, corra atrás, beleza. E aí, falando ainda de um pouquinho do marketing, a gente consegue, a partir daquele momento que iniciou, já começar a criar uma autoridade para a marca, para a empresa. E isso também eu acho que é legal falar, porque tem técnica, gente. Não é botar a foto do teu produto só, sabe? Ninguém conhece. Você tem que pensar quem está lá na ponta, como é que essa pessoa precisa entender que é meu produto. Se não gosta de aparecer, sei lá, faz um avatarzinho online, um videozinho, explica e tal, mas a pessoa não vai ter um horror de curtida, um monte de seguidor, sem entender o que é seu produto, sem provar, né? Exatamente. E assim, mesmo quando você pensa que não está fazendo marketing, você está fazendo É, marketing. O sim, marketing acontece o lógico, tempo o todo. tempo todo. É muito melhor que ele aconteça de forma eh, Estudada, você fala assim, isso, aham, organizada. organizado, Você pronto. realmente planejou, você quer que seja assim, porque senão vai acontecer. De qualquer forma, É, vai acontecer. eu costumo falar, o pessoal, não sou bom de venda, não sei o quê, não sei o que, gente. A gente sai de casa escolhendo a roupa que Uhum. vai escolher. A gente está se vendendo o tempo todo. O batom que você coloca, você está se vendendo. A escolha do seu colar, a gente está se vendendo. Presta atenção, Tudo é comunicação tudo é e marketing. comunicação. Tudo. E assim, para sair, você não planeja? Que caminho você vai fazer, de que forma vai Boa. fazer, que hora vai chegar, Sim, isso é planejamento. Tudo dá certo quando você planeja. Se não planejar, você vai chegar atrasado, você vai dar tudo errado. A empresa funciona do mesmo jeito, só que a empresa é um bem que você precisa realmente pensar estrategicamente. E pensar estrategicamente a empresa é você planejar, precisa de planejamento, precisa de comunicação, porque, como dizia o Chacrinha lá atrás, quem não se comunica se trombica. Se você não comunicar, se você não trabalhar o seu marketing, fizer uma boa comunicação, você vai ficar pelo caminho. Por quê? O mercado não é para amadores. legal. Não dá para ser amador no mercado. E nessa área de marketing, não dá para você inventar, eu vou inventar. Não, você precisa ter noções disso. E não tem mais a desculpa de dizer que não tem informação. Não A tem. informação está aí para todo mundo. Você vai buscar na fonte. Só precisa buscar na fonte que seja segura. Exatamente. Aí vem de expertise, vem de errar, de acertar, faz parte. Uhum. Faz parte, né? Bagagem, ninguém nasce sabendo, corre atrás. Mas eu tenho uma boa notícia para quem está assistindo e que não consegue executar isso sozinho. Nossa amiga Eulália consegue prestar essa consultoria para você, né, Eulália? De fazer o Canvas, dar para as pessoas o passo a passo para ela conseguir, de fato, atingir tudo isso que a gente está conversando. Aí que entra a sua parte de consultoria, né? E eu queria te perguntar o que é a consultoria empresarial, né? O que abrange o antes, o depois, o durante do processo da empresa, na montagem? Queria para você explicar para a galera que não sabe o que é uma consultoria empresarial. Uhum. Muito bem, a consultoria nada mais é do que a orientação, né? É uma orientação especializada. E aí você vai buscar a orientação que você necessita de acordo com a área. Então, tem consultor da área financeira, que ele vai lá te dar orientação na área financeira. Uhum. Consultor de gestão de pessoas, consultor de marketing, vendas. Então, qualidade. Se você vai Hoje, buscar uma certificação, preciso de consultoria na área da qualidade. Então, você vai buscar consultoria de acordo com a necessidade. tá, hoje a tua empresa, a Eulália, vamos dizer assim, você cuida de um setor X, como você já explicou para a gente, mas você hoje consegue suprir todas as necessidades do financeiro, tal, dentro da sua gestão ali, ou você cuida de um setor específico para ajudar a pessoa? Só o de marketing e tal, como é que é? Tá. Eu tenho a atuação específica, muito direcionada para planejamento, para gestão. Aí essa gestão ela é abrangente, né? Como eu trabalho com um programa, que daqui a pouco eu vou falar dele, tem Sim, um sim. programa que aí nele a gente tem até a nomenclatura de consultor de resultado. E aí a gente tem uma atuação em todas essas áreas. A gente pontua um pouco de cada uma dessas áreas, é claro, mas a minha expertise é em marketing e planejamento estratégico. Mas não deixa Mas de. tem que ter noções. Você não pode Isso ser que eu um ia falar. consultor que trabalha com planejamento sem entender do Do financeiro. Precisa financeiro, entender. sim. Eu não posso trabalhar com
planejamento estratégico sem entender de qualidade. Eu preciso entender de qualidade, mas eu não sou especialista na área de qualidade. Já o meu marido é, na área da qualidade. Então, assim, a gente faz um trabalho conjunto, mas cada um direciona e aprofunda naquilo que tem mais, que é mais especialista na área. Legal, legal. E aí, depois disso, Eulália, eu queria saber assim, como é que a gente faz para identificar se a gente precisa ou não. Eu acho que a gente já falou, mas é importante a gente reforçar. Poxa, eu consigo, não consigo, preciso de ajuda, aí que entra a Eulália de fato, né? Acho que é por aí, para identificar. E vamos pular logo para a próxima pergunta, que eu acho mais pertinente. Quando eu devo contratar uma consultoria para minha empresa? Você acha que é do início mesmo que é mais pertinente ou é já em fase inicial para médio? Qual é a sua opinião em relação a isso? Olha, uma consultoria é sempre positiva. Uhum. Antes de abrir para você fazer análise de mercado, para entender, ela é sempre positiva, antes, durante e até depois. Sim, sim. Mas assim, até quando você muda, que às vezes você vai mudar, vai criar nichos, ou expandir, e a consultoria está ali para te dar segurança nas decisões, ela vai te dar mais segurança. Essa tua pergunta primeira sobre o momento, né? De contratar De e tal. contratar, Uhum. quando que eu vou perceber se eu preciso ter uma consultoria. Assim, é muito simples de identificar. Você está com o seu negócio, você está sentindo que não está tendo braço. Você sente que tem mercado para crescer, você sabe que pode crescer, mas não consegue. Aí você falta alguma coisa aqui. Eu preciso de ajuda. Você sente isso. Isso tem que partir do próprio empresário. É o empresário que precisa ter esse sentimento. Tem mercado, está tendo oportunidade e eu não estou conseguindo aproveitar. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Aí eu preciso de ajuda para identificar o que está acontecendo. E toda consultoria, ela começa com um diagnóstico. O começo de toda papel do consultor, inclusive, chegar a identificar, né? Então, ele vai chegar, às vezes, como consultor, a gente chega numa empresa, o empresário está direcionando para um problema e a gente chega lá, aquilo não é o problema. Aquilo que ele está vendo como problema não é o problema. Muito, o problema é outro, acontece muito. Exemplo, vou dar um exemplo. São vários, mas exemplo. O mais recorrente, né? O mais recorrente, por exemplo, o empresário diz que o problema são as pessoas. Os funcionários. Mão de obra. A mão de obra. Coitada da mão de obra, ela sofre, né? Que a mão de obra, essa mão de obra desqualificada, eu não consigo. E aí a gente entra para a empresa e vai ver que o problema não é a mão de obra. O problema é a liderança que contrata a mão de obra. É gestão. E aí a gente tem que trabalhar a equipe, não vai adiantar nada. A gente vai treinar a equipe, organizar a equipe, mas a liderança não vai mudar, vai ser a mesma. Precisa trabalhar o comportamento da liderança, porque esse líder que vai influenciar a equipe é reflexo do líder. Se não trabalhar a liderança, pode ser o empresário, pode ser gerente, a equipe que está lá, se não trabalhar o comportamento desses gestores, a equipe vai ser sempre a mesma. Então, primeiro tem que ir na raiz. Então, o que o consultor faz quando ele mergulha para fazer uma consultoria é ir na raiz dos problemas. Então, você consegue, com o olhar de fora, encontrar o que o cara não está vendo. O que ele não está vendo. Ele só vê o problema da equipe. Ele não vê que o problema está nele. E aí, tantos outros, a questão do planejamento, a empresa que começa a crescer, normalmente os problemas começam a aparecer no momento que a empresa começa a crescer. É mesmo. Porque enquanto ela está pequena, ela consegue... Né? Ali sozinho, meio que se virar. Vai dando um jeito, ficando no operacional. É mesmo, isso acontece muito. Desculpa, sem querer te cortar, já cortando. Mas às vezes a pessoa não consegue atender a demanda do mercado, começa a atrasar o serviço, não consegue entregar, e aí, de fato, até os clientes que ele tinha ali fiéis, começa a meio que deixar o cara de lado, não é isso onde você queria chegar? Exatamente. Ou então, a empresa acha que o problema dela é marketing. Meu problema é marketing, eu não estou divulgando, não estou fazendo nada para divulgar. E aí não faz consultoria, contrata já alguém para fazer o marketing, divulgar nas redes sociais. Tem acontecido muita divulgação em rede social. Aí vai lá, contrata, não vai nem empresa especializada, pega alguém lá que vai fazer baratinho para ele divulga. O que acontece? Aumenta a demanda. Aumentou a demanda, cadê a capacidade de atendimento? Não tem. Aí começa a reclamação de cliente. Aí pronto, tiro no pé. É muito importante
o trabalho da consultoria para identificar a raiz do problema. Nem sempre o problema que o empresário acha que está passando é a realidade. Então, o consultor vai ajudar a encontrar onde é que está o problema e traçar estratégias para isso. Depois que faz o diagnóstico, agora sim, vamos fazer uma analisar internamente a empresa, o que ela tem que deve ser aproveitado, inclusive para divulgar, para fortalecer essa empresa, essa marca, e o que tem lá fora para a gente aproveitar, sim, que está perdendo de oportunidade e tudo. Trabalha isso, transforma isso em estratégias de ação, prioriza o que é mais importante naquele momento, que é para conseguir ter um avanço mais rápido, para não perder muito tempo com aquilo. A gente vai naquilo que realmente pode impulsionar mais rápido e trabalhar isso de forma segura, dentro da realidade da empresa. Tratando de marketing, eu acho que é importante ressaltar também que o marketing em si, gente, quando vocês forem escolher uma plataforma para vocês veicularem, cada uma atinge um público diferente, cada uma tem o seu papel. Então não adianta você achar que você está só no Instagram, que é muito bom, que não sei o que é barato, ou só na tela, ou só no outdoor, que não é assim. Logicamente, por isso que a gente chama de cross-mídia. Quanto mais locais, melhor, mais você está sendo visto, né? E aí, deixar muito claro aqui também que o marketing nunca vai ser venda. O marketing vai fazer o despertar do cara para chegar aonde ele quer, só que aí que entra o que você falou. Se o cara não estiver preparado para receber, ele vai quebrar a empresa dele. Por isso que tem que ser muito alinhado a questão do estou crescendo com marketing. Ah, vou gastar 20 mil reais de marketing. Você vai conseguir o que você quer, mas você está preparado para isso, né? Acho que é importante essa deixa aí. Até porque o marketing está olhando, está divulgando, você está expondo, está atraindo, e aí você tem que preparar. Internamente fez o quê? Toda vez que você investe nessa divulgação, você precisa investir internamente. É com a equipe, então é treinamento. Esquecem muito de treinamento da equipe, muito. Eu falei de planejamento que é importante. Sim. Quando se pensa em planejamento, tem alguns pilares que, independente do tamanho do negócio, seja ele pequeno, ou está há mais tempo no mercado, não importa quanto tempo tem de mercado, o porte da empresa, independente disso, é muito importante pensar nos pilares. Tem um que ninguém esquece, que é o pilar financeiro. Né? Normalmente o empresário sabe quanto ele quer faturar, ele se perde na hora de fazer a gestão. Que ele mistura o que é da empresa com o que é dele, e isso acontece muito. Isso eu ia até abordar mais na frente, mas você pode ficar à vontade. A questão tipo de faturamento X, o que eu devo guardar, o que deve ser capital de giro, o que é pertinente. A partir daquele momento que começou a receber, virar o negócio, o que é pertinente fazer com o que está entrando. Ser sábio, né? Sim, a gente precisa falar disso. Essa parte financeira, ela é importantíssima. Quando eu falei que as empresas quebram quando elas começam a crescer, isso aí não é o Lália que está dizendo, são estatísticas. Né? A gente tem dados estatísticos que mostram que as empresas... O principal erro, podemos apontar assim, de falência? Podemos. O principal é planejamento. Falta de planejamento. Não, mas eu falo assim, no crescimento, principalmente não. Tem outras coisas que atribuem, né? O planejamento o tempo todo. Tá. Mas onde é que ele vai realmente impactar? É na hora do crescimento. Porque é a hora que vem uma demanda maior, e aí você não tem. É como se você não tem lastro para suportar aquela fase de crescimento. Sim. E normalmente acontece do terceiro para o quinto ano. Ah, tá. Do terceiro para o quinto ano, por isso que muitas empresas falam, a maioria quebra. Em média, tem melhorado, mas em média, 60% quebra com 5 anos. Para mim era 3. Imagina, depois de 5 anos, só 40% das empresas que entraram no mercado conseguem se sustentar. Por que elas se sustentam? Porque elas têm um mínimo de planejamento. E esse planejamento ele precisa incluir o financeiro, normalmente, pelo menos meta financeira, as empresas têm. O mínimo lá, de algum jeito, eles têm. Mas tem que pensar nas finanças, tem que pensar também nos processos, o tempo todo, como melhorar os processos. Eu comecei hoje, eu estou com 1 ano de empresa. Daqui 3 anos, tem que ter mudança, tem que ter melhoria. Daqui 5 anos, o cliente precisa perceber que alguma coisa melhorou. Sim. Se ele não percebe, isso já vai causar impacto. Imagina, e eu falo isso, parece brincadeira, mas tem empresa que inaugurou e a fachada dela
é a É a mesma em mesma. 5 anos. Já Caramba. tá lá velhinha, desbotada. Isso não pode E tem acontecer. gente que fala assim, não, é assim que dá certo, não sei o quê. É. Mas chega uma hora que defasa. Defasa, aquilo defasa. Às vezes, e quem trabalha com marketing sabe muito bem disso, até a marca envelhece. Envelhece. E você precisa estar lá renovando ela, Muitas marcas rejuvenescendo, atualizando, Você vê a modernizando. primeira marca lá de uma grande empresa, vamos dizer aí, o McDonald's não mudou muito, mas se a gente for analisar da aviação, por exemplo, muda. Moderniza, tem que Moderniza, modernizar. é. Falou em aviação, e eu olho muito para aviação. A Sim. aviação, agora recente, estão mudando os uniformes para as mulheres, porque as mulheres o tempo todo, principalmente quem trabalha como comissária de bordo, usa salto alto, aquelas roupas. Agora vai ser uma roupa mais, né, confortável. Conforto, a palavra. Vem Por também quê? do feminismo isso agora, E né? por que isso? Porque é uma dor. Elas uma estavam dor trabalhando desconfortáveis simplesmente desconfortável. para mostrar algo, Elegância. né? Elegância. Então, o que está E não é acontecendo? isso que a gente quer mais, né? Exatamente. Nesse momento de pandemia, o conforto superou a elegância. Então, hoje, as pessoas querem conforto, mais do que elegância. E quem disse que não dá para ser elegante com conforto? Legal. Então, é pensar isso. As empresas precisam pensar isso, todas. Então, como oferecer mais conforto para o cliente? O que os clientes mais buscam hoje como valor é conforto, segurança, tranquilidade, né? Agilidade. É isso que o cliente quer. E pensar nisso de uma forma mais, né, rápida, eficiente. E aí eu falei de finanças, falei de Da finança, processos. a gente, eu acho que não consigo responder ainda. A questão, se tem alguma receitinha de bolo do fluxo de caixa ali que entra, o que eu devo deixar ali para reinvestimento, até quanto eu posso mobilizar desse capital, por exemplo, para capital de giro, para o negócio em si e tal. Tudo não tem receita de bolo. Claro que tem as dicas dos especialistas, alguns dizem, não, tem que guardar 30%, tem que guardar 20%, mas assim, cada negócio é um negócio. O que precisa entender? Precisa entender que tem que separar o que é da empresa do Para que é da conta pessoa. A pessoal, fazer um pessoa é salário, uma né? coisa, a empresa é outra. Uhum. E entender que a empresa precisa se remunerar. Quando eu citei o exemplo de empresa que começa, passa 5 anos e a fachada está lá toda envelhecida, Sim. e às vezes a fachada está envelhecida e o empresário está com um carrão na porta. Engraçado. Cadê o investimento na empresa que precisa Verdade. acontecer? A E é empresa. de lá que tá fazendo o sustento dele para tirar o carrão. O cara Então, não pensa. você não pode ter esse conforto enquanto a empresa não, né? Ela não Concordo. evoluir, ela precisa evoluir essa empresa. Você investe na empresa, então tem que ter lá uma remuneração para a empresa, para que ela possa ter melhoria contínua. Como é que ela vai melhorar continuamente, manter um padrão de qualidade, buscar esse desenvolvimento que é necessário, se ela não tiver como, de onde tirar esse recurso? Então, o que tem que pensar? Entender os indicadores da empresa. Esse é chave. Eu vou começar um negócio, eu preciso saber, tem algumas informações que tem empresário que ainda não sabe, mas ele precisa buscar essas informações. Qual é o ponto de equilíbrio do meu negócio? Quanto eu preciso faturar para pagar tudo? Não vou ganhar nada, mas eu preciso saber. Só para equilibrar, né? É um indicador importante que tem empresário que não sabe. Então, se eu sei aquilo ali, a partir dali, eu vou saber quanto é que eu vou ter a mais de faturamento. Eu preciso saber o custo do meu produto ou serviço. Qual é o custo para eu calcular a minha margem? Quanto é que eu vou ter de lucro? Qual é a minha margem com esse produto? Quando eu começo a trabalhar esses indicadores, eu começo a perceber que aquilo que parecia uma coisa chata, que é o planejamento financeiro, gestão financeira, na verdade, são as informações primordiais, essenciais do negócio. E que, inclusive, são essas informações que eu vou tirar dos números da empresa. Os números da empresa são informações essenciais para as ações estratégicas. Eu acho que é até importante fazer uma planilha e elencar, né, os problemas e aonde você quer chegar direitinho, deixar ali de alguma forma que você consiga acompanhar a sua evolução, por exemplo, né? Eu acho que é legal. Para evoluir, você precisa ter metas. Então, se eu tenho um planejamento, no planejamento vai estar lá quais são minhas metas. E eu defino metas financeiras, metas de processos. O que eu vou melhorar em termos de processos?
Então, pensar a questão do atendimento. Atendimento é um processo, a venda é um processo. Então, o administrativo, o financeiro, eu vou pensar esses processos internos que acontecem, como eu posso melhorar? Coloco isso no meu planejamento. Como eu vou melhorar também clientes? Uhum. Eu preciso pensar no cliente. Como fidelizar, como me relacionar, como ter diferenciais. E por último, eu vou dizer por último, porque é a última coisa que o empresário pensa. As pessoas, a equipe. É. Então, eu não posso pensar só no quanto eu vou faturar, pensar no cliente, pensar nos processos e esquecer cliente. Aí eu penso cliente, ou pessoas, minha equipe. O que eu vou fazer pela minha equipe? Eu vou observar que treinamento essa equipe precisa. O que a empresa pode fazer para motivar essa equipe? Avaliação de desempenho. Então, começar a trabalhar isso, buscar a coesão dessa equipe, manter essa equipe, né, engajada. E assim, se E eu tenho atualizada, atualizada. principalmente. E assim, eu como empresário, eu tenho uma equipe. Como empresário, eu sei o meu norte. Eu sei onde eu quero chegar com minha empresa, eu tenho uma meta. Mas se eu não conseguir mobilizar minha equipe para alcançar essa meta, eu não vou conseguir sozinho. Eu Verdade. preciso da parceria com a minha equipe. Então, essa equipe tem que ser trabalhada. E eu falei que era o último ponto que eles olham, mas é quem está na base. Sim. O primeiro Primordial. ponto primordial a ser trabalhado é a equipe. Eu tenho um planejamento, agora eu vou sentar com a minha equipe, organizar essa equipe, preparar essa equipe para ir melhorar os processos, porque quem vai trabalhar processo é a equipe, não é o dono. Quem vai executar o operacional da empresa, né? Os processos são... Quem vai tocar, de fato, são as né? pessoas. É o relacionamento ali das pessoas. Porque Então, é tão ruim a gente sentar num lugar e a pessoa vir com a cara amarrada para te atender por que também. atende mal? Atendeu mal porque não foi preparado. Não foi trabalhado pessoas, equipe. Quando você trabalha a equipe, essa equipe vai atender de forma Isso diferenciada. tem vários porquês do cara estar ali chateado. Tem. Má remuneração, o cara é grosso, não tem treinamento às vezes ele tá ali, o cara tá fazendo tudo também, mas não tem o treinamento necessário para estar ali sorrindo, sabendo o que é isso, né? E aí ele vai atender mal. Só que ele vai atender mal, mas ele está sendo maltratado também. Alguma coisa está acontecendo. Não está bom para ele não está bem. Se ele estivesse bem, ele estaria atendendo bem. Então é um processo que precisa ser trabalhado, pessoas. Desenvolve as pessoas para que essas pessoas executem bem os processos, para que o cliente fique satisfeito. Aí o financeiro acontece, que é o lucro. Ou seja, o lucro, por mais que se coloque no planejamento que ele é uma meta, ele não é o resultado principal, assim. O lucro, ele vai ser uma consequência do que você vai fazer antes com as pessoas, com os processos e com os clientes. Qual que você acha, assim, porque assim, chega uma hora que a empresa vai crescer. Eu queria te fazer duas perguntas em uma. Primeiro, o que você acha em relação a empréstimos para crescer? E outra, qual é a hora que eu consigo enxergar que é a hora de contratar mais pessoas? Tá? Eu acho que você pode começar até por aí para depois a gente crescer de fato, né? Uhum. São decisões importantes que a gente não pode tomar baseado em achismo. Uhum. São duas decisões importantíssimas. Se eu vou buscar empréstimo, mas sobre empréstimo, que eu digo logo, empréstimo é para quem tem dinheiro. Né? Não quer descapitalizar e quer usar, mas você tem como pagar de alguma forma. Exatamente. Né? Então, é uma estratégia para quem já tem dinheiro. Bem-vindo, mas tem que saber usar. E aí você calculou, não, eu vou deixar meu dinheiro aqui, vou usar dinheiro de terceiro, porque eu vou me remunerar e tal. Agora, se você já está argolado e vai buscar empréstimo, aí é Para complicado. por aí, Para né? por aí, porque se você está com um problema, você está arrumando outro problema. Olha que doido. Então, não se busca empréstimo quando você está argolado. Busca outra forma. Empréstimo tem que vir ao contrário. Quando você estiver bem, você não quer descapitalizar. É o investimento que você faz. Assim. Em vez de pegar aquele montante e colocar ali para o investimento, você divide em parcelas. Lógico, o banco quer alguma coisa disso. Na verdade, é uma estratégia financeira que você vai usar. Agora, no desespero, buscar empréstimo, aí não. Tente outra forma, eu até brinco. Vai pedir dinheiro para a sogra, pede para alguém, mas não vai fazer empréstimo. Dá para economizar dentro Corta da empresa, os custos, faz alguma coisa. Até porque a primeira coisa que tem que fazer é uma análise financeira para entender o que está acontecendo com a empresa. Né? E entender se vale a pena, às vezes, uma mudança de um processo pode resolver o problema. Uma mudança, um processo que está lá empacando. Às vezes é irreversível, né? Às vezes é irreversível e está na hora de mudar, não tem jeito. Sim. E tem empresário que tem dificuldade de perceber essa hora. Né?
tem hora que tem que fechar mesmo. Não, deve doer pra É. caramba. E tem que ter essa noção. Até porque na nossa mentalidade, que aí é outra coisa que é importantíssima, a mentalidade do empreendedor. Para nossa mentalidade, quebrar é uma coisa do outro mundo. E se a gente for olhar, por exemplo, para os americanos, quebrar para eles não é problema, não. Quebrou, vem Já de tão novo. pensando Já em estão outra pensando em coisa, outro. e bora, E aquela experiência é importante. Isso não é considerado um problema, uma falha. Mas aqui no Brasil a gente sabe que é. A gente precisa mudar essa mentalidade também. Então, uma coisa não está dando certo, por que vai quebrar a cabeça com isso? Pega esse aprendizado e transforma numa coisa melhor. Bagagem, corre bagagem. atrás, tal, tá certo. E a hora que você chegou a falar, né, de contratar o funcionário... Sim, sobre contratar também, você precisa analisar para não estar fazendo uma contratação que é desnecessária. Sempre que você for ou buscar empréstimo, pensar em buscar empréstimo, pensar em contratar, qualquer decisão, isso é tomada de decisão. A tomada de decisão, ela precisa ser baseada em dados e informações. Sim. Então, não dá para ser amador numa hora dessa, porque você vai errar. Tomar uma decisão sem... Envolve tanto custo, Envolve muita né? coisa. Você tem que olhar para onde? Para a empresa. Aí, é nessa hora que número é importante, é nessa hora que ter os processos, ter as informações ali é importante. Muitas vezes, você mudando um processo no atendimento, você não precisa contratar. Às Então, vezes sua demanda, por exemplo, está numa quinta. Contrata um diarista. contrata um Em vez de diarista. CLT, né? Ou então, ali dentro mesmo da empresa, você tem uma equipe, remaneja. Faz uma escala de revezamento, faz alguma coisa ali que não precisa contratar. Uhum. Mas se precisar, contrata. Às vezes você está precisando de uma atividade que é mais específica. Por exemplo, eu tenho visto muito agora o interesse pelo marketing, pelo Sim, comercial. sim. A maioria das empresas que eu estou atendendo estão buscando pessoas com essa habilidade mais pro... De fazer um design ali para colocar na... Isso, né? e de também trabalhar junto com o marketing, trabalhar o pós-venda, Ah, tá. que é Cara, isso é importantíssimo. muito Pós-venda importante. estão muito atentos importante. a isso. E olha que a gente não ouvia muito isso há pouco tempo. E agora as Verdade. empresas estão atentas à importância de trabalhar o pós-venda. Para quê? Esse esforço enorme que as empresas fazem de ficar buscando novos clientes, Você pode ter um cliente que te atende a sua demanda. que já está lá que na tá casa. Lá, que tá lá. Você que não está Ele é cuidando recorrente, dele. Ele né? está lá e você não está vendo. É. Se você trabalha o pós-venda, você vai perceber que esse cliente já está lá. O esforço que você vai fazer para buscar novos clientes é tão grande e tão bem mais caro, que você pode aproveitar o cliente que já está na empresa, tratar ele bem, que ele vai vir mais vezes, ele vai recomendar e ele vai trazer novos clientes sem ter que você fazer esse esforço. Sim, eu concordo com você. E agora com a onda do home office, o que você está achando disso? Você acha que é uma tendência que vai perdurar, está aumentando, vai segurar? Você acha que é legal a gente começar, de fato, a tentar segurar o negócio em casa mesmo? Eu acho interessante essa questão do home office, trazendo para mim a experiência. Sim, Eu sim. trabalho em home office já tem um bom tempo. Eu tinha o escritório, e esse escritório eu levei para casa. Eu Já também tem tô um bom assim. tempo, mas tem um bom tempo, muito antes de pandemia. Acho que 5 anos antes da pandemia, eu já estava com o home office. Então, eu já tinha Redução essa de habilidade. custo para começar, né? Você tá Isso, dentro de redução de casa. custo. Eu tinha um custo tão grande, tinha que ter a secretária, tinha tanta coisa. Sim. E aluguel, muita coisa. Eu reduzi o custo e a produtividade aumentou muito. O que eu percebi logo no começo? Muitas empresas tiveram dificuldade, né? Dificuldade para fazer essa transição. E com o tempo elas foram se adaptando. Eu percebo que esse modelo vai ficar. A Ele vai Vale, ficar. inclusive, segurou isso e parece Até que vai porque perdurar. ele funciona, ele reduz o custo. A gente trabalha até mais, a Já verdade é trabalha essa. mais, reduz o custo, reduz muito o custo. Aconteceu uma coisa interessante lá no começo, teve empresa que quis remunerar, eu falo com consultoria, né? Uhum. Os contratos com consultoria, querer remunerar um valor menor para o online, para o virtual, remoto. Mas aí todo mundo bateu o pé. Não, como assim? Lógico. A gente trabalha do mesmo Mesma jeito. coisa. E o esforço é até maior, porque nem todo mundo domina, nem todo mundo tem habilidade para Ferramentas pra lidar, ferramentas e habilidade. E Porque habilidade. além de você ter as ferramentas, ter toda essa estrutura, você precisa ter habilidade para falar.
Eu conheço consultores que não têm essa habilidade e não querem trabalhar assim. Sim. Fazer consultoria, mentoria remota. Não querem, pronto. Tem a ver com o perfil de cada um. Mas daí a você querer remunerar menos, porque o Não. trabalho é remoto, não pode. Eu também Aí isso discordo. caiu, isso foi por terra. E a remuneração, claro, é a mesma, até porque o esforço é maior. Imagina você dominar uma turma, dar treinamento. Eu comecei a dar treinamento assim que começou a pandemia. Eu peguei uma turma de 80 alunos de uma empresa específica aqui de São Luís. Sim. Foram 4 turmas. 4 turmas de 20. Agora imagine, isso foi lá, a pandemia começou em março, a gente começou esse treinamento em maio. Essa empresa nunca tinha trabalhado com home office e aulas remotas. Foi muito interessante. E aconteceu coisas incríveis. Aconteceu, Imagina. só para ter ideia, tinha um gerente que estava numa rede mesmo, sentado na rede durante o treinamento. E aí eu brinquei, eu digo, olha, peraí, essa Não é pra rede aí, tanto. essa rede aí concorrendo com a rede aqui não vai dar certo, É não. Vamos. verdade. O posicionamento, a postura, a gente teve que ensinar tudo isso e muita gente teve que aprender tudo isso. Você está no home office, mas você está trabalhando. É office, é trabalho. Entra até um novo segmento aí para você instruir, né? Que não é assim Deus dará. Deixar. E é engraçado, às vezes aparece filho atrás. Filho galera... atrás. Acontecia de o tudo, cara né? de cueca daqui para baixo. Teve meme de todo jeito, muita coisa engraçada. E isso ainda vai continuar acontecendo, mas assim, sobre a tua pergunta, home office veio para ficar. Eu Porque também é acho. importante, é necessário, muita coisa. Economia. Né? Eu Tem um vejo lado mais pontos positivo, positivos tem do que muita coisa negativos. positiva. Você está em casa, você tem contato com sua Com os família, filhos, sua e a família. gente sabe que com essa pandemia as pessoas se aproximaram mais daquelas pessoas mais, né, da família mais. E isso cria uns vínculos que estavam sendo perdidos. E a gente sabe que, além disso tudo, muita coisa mudou com essa pandemia. Muita coisa. E que as empresas precisam estar atentas, porque... E remodelando o tempo todo. Imagina, se não remodelar numa hora dessa, tem que remodelar. Concordo. Quanta gente correu para organizar um cantinho em casa, para ter essas reuniões, para ter esses trabalhos. Verdade. Mas, aos poucos, as pessoas vão se adaptando. O importante é isso, é você estar aberto às mudanças. É você ter essa capacidade. Porque quem tiver com a mente fechada, não, eu sempre fiz assim, não vou fazer desse jeito, aí é problema. Sim, vai perder oportunidade. Sim. Remodelar. Eu queria também te fazer uma pergunta, que eu noto que aqui em São Luís, principalmente, não sei se é cultura, se você concorda ou discorda, eu acho uma cidade muito sazonal para negócio. Você abre um mega restaurante ali, vira moda, daqui a pouco esse restaurante fecha, já não é mais a moda é ir para outro lugar. Você acha que isso é uma cultura local ou você vê acontecer em vários locais isso? E o porquê que se dá de repente? Na verdade, acontece em vários locais. Acontece? Acontece. Mas assim, mais uma vez eu vou para a questão da raiz do problema. Uhum. Então, isso é o que a gente está vendo. Mas o que está por trás disso? Por que isso acontece? Será que essas empresas estão realmente desenvolvendo ações para manter aquele cliente? Sim. Será que essas empresas estão observando o comportamento do cliente, atendendo a necessidade, solucionando problemas? Muitas vezes o cliente se afasta porque ele volta e está diferente. Eu vou dar um exemplo aqui, eu não vou citar nomes de jeito nenhum, eu não vou citar nem o setor, nem nada que pode ser identificado. Sim. Mas assim, você vai num determinado local, imagina que é um restaurante, aí você gostou daquele atendimento, gostou daquele produto. Você volta por causa dele. Uhum. Quando você volta, está um pouco diferente. Até por conta da demanda que a gente já conversou agora. Mas está um pouco diferente, inclusive, a apresentação do prato. Porque você pediu o prato, aquela apresentação, você tem que ter, aquele modelo tem que estar lá. Segura isso dali, é isso e pronto. É padrão, né? Aquela ficha do produto tem que ter, para você pedir, ele tem que vir de novo, igual. Uhum. Aí você pede, vem um pouco diferente. Aí você vai a terceira vez, vem totalmente diferente. O sabor faltando mudou. A cenoura que era ralada. Não tem, acabou. Não pode. Não pode. Então, isso a gente consegue. O que eu percebo, tem muito amadorismo.
Quando o trabalho é profissional, o cliente vai ficar. Isso a gente Ele vai se a identificar, ele gente vai fala, ficar. é legal você falar porque até me desperta algo. A sazonalidade existe, pode ser para pessoas Uhum. despreparadas. Despreparada. Por quê? A gente tem restaurante aqui em São Luís que está há 20, 30 anos no Uhum. mercado. Sim. Por que só ele? É. Né? Uhum. Então acho que fica aí realmente É. o porquê do É. negócio. Você né? não pode entrar no mercado com aquele seu modelo, principalmente que eu cheguei, eu tenho lá meu plano, entrei no mercado, abri um restaurante. Os clientes estão chegando, eu tenho que estar aberto aos feedbacks, às sugestões Sugestões. e ajustando para manter aquele cliente, trabalhar algum tipo de fidelização. E Uhum. quando eu falo fidelização, é ter um cartão? Não, não precisa ter o cartão de fidelização, mas é você reconhecer o cliente. O cliente veio a primeira vez, veio a segunda, você tem que sinalizar que reconheceu ele. Mas isso é importante você falar, porque também eu vejo muito acontecer aqui de empresários, grandes empresários, que às vezes tem vários segmentos, o cara entrega o negócio para alguém tocar. Você acha, como é que você enxerga isso? Você acha que quanto tempo o empresário, o dono do negócio tem que estar. Eu acho que quanto tempo mais, melhor, né? Uhum. Mas dá para ser feito também, você colocando uma pessoa de confiança. Mas eu acho que gera ali como é que eu posso te falar? Uma má perspectiva de entregar o seu negócio na mão de um funcionário e você às vezes está em casa, que eu vejo muito isso acontecer aqui em São Uhum. Luís, né? Então eu queria que você deixasse uma dica para essa galera que deixa o seu negócio ser tocado, onde que eles podem chegar. Aí a gente vai na raiz de novo. A Uhum, raiz é a liderança, esse empresário, ele precisa ser empreendedor. É claro que não é interessante que o empresário fique no operacional do negócio. O tá. empresário tem que estar no estratégico. Ele tem que pensar, Pensando, pensando, buscando. Ele tem que estar. Ele não pode estar amarrado, preso, refém de um operacional de um negócio. No começo, sim. Ele está tá. começando o negócio, ele está lá, ele Se ele está. quiser ser 10 ali, estiver levando as duas, 10 funções de uma forma Isso, ele vai legal, fazer tudo. segura, O né? negócio, quando o negócio está começando, é pequeno, você faz tudo. Né? Você vai dar conta de tudo. À medida que vai crescendo, você não tem braço. Até responde a hora de contratar, né? É, Também, e sim. aí, quando você insiste, aí a gente vê lá os resultados de empresas que quebram de 3 a 5 anos, o volume enorme de empresas que quebram. Muitas vezes acontece isso, do empresário querer fazer tudo, resolver tudo. Não é assim. Precisa delegar. Aí tem que ser empreendedor, tem que ter uma liderança realmente que perceba o momento de contratar, o momento de delegar, para ele poder ter braço. E Então, para ele dá para poder. tocar à distância, Isso, né? desde que você tenha uma equipe. Você tem que preparar a equipe. Você não pode largar a empresa na mão de uma equipe que está despreparada. Mas Uhum, você preparou a equipe, tem gestores, não tem por que você ficar preso no operacional. Você tem que sair mesmo. Tem que uhum, sair, tem que participar de feiras e eventos, tem que buscar inovação. legal. É isso. Tem empresário que diz que está há 10 anos no mercado e nunca viajou, não pôde sair porque não pode largar a E empresa, não é está nem grudado disso, no né? caixa da empresa. A empresa nunca vai crescer porque ele não muda. Para a empresa crescer, ele tem que ter mudança. Nada muda se você não mudar. Então, assim, esse Legal. comportamento empreendedor precisa existir. Então, o movimento que o empresário tem que fazer é justamente esse de sair do operacional. Ele tem que sair. Mas ele tem que sair com autoconfiança de que preparou a Engraçado. equipe e ter uma gestão preparada para isso. Ele não pode ficar preso no operacional do negócio. Eu já tinha outra mentalidade. Estou aprendendo aqui hoje muito, viu? Porque eu achava que a gente que segurava e No tal, começo. né? No começo você vai. Até porque você tem que estar ali sentindo, conhecendo todas as etapas, mas aos poucos, à medida que a empresa vai crescendo, você vai criando, Tem que inclusive ser feito isso, né? precisa fazer isso. Até porque eu acho que tem aquele fator do inesperado. Você pode falecer. Sua Uhum. empresa vai se tocar, Preparar, né? Tem que estar preparado. até o momento de preparar sucessores. É Mas, verdade. assim, à medida que a empresa cresce, você vai criando, inclusive, departamentos. Tem empresa que a gente atende que está no momento de criar departamento. Então, aqui já vai ter um departamento comercial, que não tinha antes, agora vai ter. Aqui vai ter isso. Aí você começa a expandir, Setorizar. setorizar, Aí que entra ISO 9001 também, quem quiser o que aí já é negócio, outra né? É coisa, que aí outra. você é uma evolução, né? Já é a Evolução área da da qualidade. evolução, já é um negócio, né? E aí, uma coisa também que eu vejo, muitas pessoas comprando franquias sem preparação também, né, Olali? Uhum. E acha que a franquia vai entregar um modelo de negócio pronto para ele ganhar dinheiro.
Eu queria também a sua sugestão, deixar aí pra galera entender que não é bem assim, né? Eu acho, pelo menos. Às vezes a gente busca coisas fáceis. É como a gente ouve alguém que trabalha numa empresa, que é empregado numa empresa, e diz: Não, agora eu vou ter meu negócio, porque aí eu vou levantar a hora que eu quiser, vou fazer como eu quiser. Tá, Né? vai É nessa, meu aquele filho. pensamento de É. querer ir para a zona de conforto. Mas é claro que não é assim. Por mais que seja franquia, a vantagem da franquia é que ela já tem todos os processos definidos, está tudo lá preparado, tudo organizado, mas Precisa requer. de um cara bom atrás, gerindo, Claro, né? para ele não só acompanhar aquilo que está lá, porque tem regras e tem que ser cumpridas e tem um padrão, você vai cumprir aquele padrão todo e porque quando você trabalha com franquia, aquele modelo ele tem que ser igual aqui, e igual lá em São Paulo, no Rio, onde o cliente for, o atendimento tem que É o ser padrão que você padrão. falou até do prato lá, é o que a franquia Tudo tem que entrega, estar né? tudo É, certinho. A isso é bom que você já exigência vem com o processo, também faz, é bom, é. querendo ou não, né? Para quem não tá acostumado. A exigência é muito maior. Eu tenho clientes que têm franquia e, assim, isso não exime de ser um empreendedor. Você Concordo. precisa ser empreendedor para ter visão. Por mais que seja uma franquia, você tem ideias, você inova Pode até junto, sugerir melhoria sugerir dentro da própria melhorias, franquia. claro. E eu tenho visto muito isso acontecer, né? É porque eu Do vejo, franqueado vai lá e apresenta sugestões de melhoria e isso agrega. é para quebrar a crença limitante também, que às vezes o cara, vou comprar uma franquia porque eu não tenho capacidade de fazer algo só. E não é bem por aí. Não. Às vezes está comprando uma marca consolidada, você não precisa passar por vários processos para você chegar e comprar a franquia, né? E eu acho que é aí que entra a expertise, o pulo do gato da franquia, de quem, logicamente, tem que estar preparado por trás para você gerir, tocar, treinar a sua equipe, Sim. manter o padrão. E aí entra, logicamente, é bom a franquia porque você tem ali um script, Uhum. você sabe o que que você vai seguir. Ajuda muito até, eu acho, para quem está É. começando, né, Agora Olália, a tem as empreender. limitações. Você está numa franquia, tem as limitações, que quando é seu próprio negócio, é você que toma as decisões. Sim, Né? sim. Então tem as vantagens, né? E tem também as limitações. Mas assim, o que precisa, até para tomar uma decisão sobre ter o seu próprio negócio Uhum, ou uma franquia, tudo isso precisa legal. de análise para você saber o que é melhor para o seu perfil. Ah, tá. Tem Questão de pessoas que perfil não já têm perfil empreendedor. para Aham. trabalhar com franquia, né? Mas aí isso tudo tem que ser levado em conta. A análise tem que ser feita antes e Legal. não depois. Agora, o que a gente sabe é que as franquias, quem trabalha com franquia, é, esse número que eu falei de falência em franquia é menor. É Bem menor? menor, muito menor. Ó, fica a dica Porque já então. está tudo organizado. Os Já esse planejamentos processo é como eu financeiros, falei, você não precisa tudo. construir uma marca do Já está zero. tudo lá. É até bom até para você usar de parâmetro na escolha da franquia, Uhum. né? E o que a Legal. gente tem visto muito também, que aí é bacana, tem modelos de negócios, inclusive aqui em São Luís, se transformando em franquia. É, muito É, acontecendo. tem E é acontecido um bastante. processão, né, É Olália, um para isso processo, acontecer. mas é bacana. É Você, depois bacana. que você Deu tão organizou, certo que virou você, franquia, né? isso, você tem todos os processos organizados, tá tudo redondinho, por que não? Agora Por eu que transformo não? numa franquia. Aqui em São Luís, eu tenho certeza que deve ter muitos profissionais também que auxiliam, né? Uhum, Essa sim, transição para sim, franquia e sim. tal. E não é assim, é muito documento, é muita comprovação, é todo um processo, padronizar tudo para você fazer isso Isso, é acontecer. bem bacana. Mas a Acho gente tem legal. profissionais aqui que trabalham diretamente com isso e que depois eu posso até dar dica para Legal, quero, conversar e quero, tudo, que quero. é bacana. Com certeza tem muitos empreendedores com esse perfil para trabalhar com modelo de franquia e aí é Sim, bom ter as sim. orientações já de Legal, especialista. legal. Eulália, para a gente terminar então, nosso papo, poxa, aprendi demais, cara. Eu tenho certeza que quem está assistindo também. Eu queria para você falar um pouco para a gente do desafio, Uhum, né? E como é que você pode estar ajudando as pessoas a fazer parte de tudo isso, né? Que o desafio é isso, né? sim, Buscar. Eu queria para você contar um pouco do desafio empreendedor, né? muito bom, Léo, lembrar do desafio, porque o desafio também para mim hoje é um propósito, sabe? É, É um propósito porque pelo poder de transformação que ele tem. É um programa voltado para os empreendedores, mas ele tem um poder de transformação tão grande e que dá para a gente uma satisfação, sabe aquele sentimento de realização? Quando você faz um trabalho e você vê o resultado, é onde o é coraçãozinho muito encontrou. bom. É. E aí,
Já começa pelo, eu falei, acho que no começo, que a gente é chamado de consultor de resultado, porque a gente trabalha para gerar resultado concreto para a empresa. E como é que ele funciona, né? Primeiro eu vou contar como eu cheguei no desafio. O desafio, ele está no mercado já tem quase 15 anos, no Brasil. Só que hoje ele já está até nos Estados Unidos e já vai começar a ir para a Europa também. É um programa voltado para trabalhar o comportamento do empreendedor. Fazer com que o empreendedor tenha mais segurança para tomar as decisões e agir. Tudo que a gente falou aqui, tudo isso que a gente falou aqui, que são, no fundo, são decisões que o empresário precisa tomar. Desde o momento que ele pensa em ter um negócio, eu vou abrir ou não esse negócio? Sim. Até o momento de investir, vou contratar, vou expandir, vou abrir filial, vou... Tudo isso são decisões. Então, o desafio empreendedor é para quem já tem um negócio. Então, eu já estou no mercado, eu tenho um negócio. Quero melhorar. Quero melhorar, quero crescer. Quero crescer, preciso de apoio para crescer. Pronto, é esse o perfil do empreendedor para o desafio. E como que eu cheguei no desafio? Eu tenho um colega que é consultor também, e a gente fazendo trabalhos assim no Sebrae, a gente se conheceu lá, que é o Gleidson Serafim. Ele participa do programa já tem um bom tempo, uns 10 anos, e ele sempre me chamava para... E eu nunca tinha tempo. Eu morria de vontade, uma vez eu tentei, a gente começou, e aí eu fui atuar nos trabalhos lá do Sebrae, de Empretec, como trainee e tal, e não tinha tempo, e fui atender Belém, passei 2 anos fazendo um trabalho para Belém, Sebrae de lá. E aí era como se eu não era o momento, eu queria, mas não conseguia, não tinha tempo. E aí, quando foi agora, em 2019, ia ter um congresso. E aí ele me liga. Era um congresso com os consultores que trabalham com desafio no Brasil todo. São vários. E aí ele me convida, vamos, Eulália, é agora, tem que ir, porque Eulália, é tua cara, isso aqui é eu tô participo disso aqui e te vejo nisso aqui. Aí eu fui pro congresso. Era período de carnaval 2019. Ao invés de estar no carnaval, eu estava lá, participando. Os dias do carnaval, a gente estava lá. Isso é importante para também a galera saber que a gente tem sacrifício, né? Não é fácil, não. Aí participei do congresso, voltei em êxtase. Meu Deus, é isso que eu quero para a minha vida. É isso que eu quero. Aí pronto, voltei decidida, vou trabalhar com isso e tal. Quando eu volto, em março, pandemia. Foi em fevereiro, em março foi a pandemia. Decretada a pandemia mundial. Sim. E aí, mesmo assim, a gente começou a organizar, faz a turma, não faz. Resultado, começamos. Tivemos nossa primeira turma. Primeira que eu digo para mim, porque para ele já estava em várias. O Gleidson já estava com várias turmas. Ele está na 7ª lá em Imperatriz, está rodando 2 lá, e a gente está com 2 aqui em São Luís. Eu estou rodando 2 com ele. A 15ª e a 16ª turma, rodando aqui. E assim, empresários que estão buscando, tem empresas grandes. Empresas como Camarão do Sol. Então, tem empresas grandes e empresas menores, mas elas vão trabalhar juntas estratégias. E quando elas para o empresário, juntas, é para a pessoa. A gente não está levando para lá o pessoa funcionário, jurídica, é pessoa física. Entendi. Então, são pessoas que têm o perfil empreendedor mais claro, olhando para a empresa dele. Nós vamos trabalhar as estratégias para a empresa. Então, a gente vem participar a pessoa, a liderança. Então, é o empresário, é o gerente, né, gestor de área, eles vêm e a gente trabalha durante 7 meses o desafio empreendedor. Então, são 7 meses focados nos comportamentos empreendedores. São 10 comportamentos. Esses comportamentos, eles já foram estudados e definidos por pesquisas feitas pela ONU há muito tempo atrás. Imagina, é algo muito bem embasado. Muito bem embasado, feito assim, e aplicado. Ele foi aplicado depois de uma guerra, da Segunda Guerra. Então, assim, e foi visto o resultado. Qual era o objetivo? Identificar por que mesmo em crise, grandes crises mundiais, tem empresa que sobrevive e tem sucesso. Qual é o segredo? Comportamento empreendedor. E aí estuda, analisa, reduz esses comportamentos até chegar no suprassumo, que são 10 comportamentos. Então, a gente começa trabalhando esses 10 comportamentos. O primeiro, logo, é trabalhar com metas. Eu acho que toda empresa tem que ter meta. Então, tem que ter meta. Se eu não sei para onde eu vou, qualquer lugar serve. Verdade. Então, primeira coisa é definir metas, aí vem planejamento e começam outros comportamentos. E vem vários sendo trabalhados, qualidade e eficiência, persuasão e rede de contato. São vários, são 10 comportamentos. O último, que é a ser trabalhado,
independência e autoconfiança do empresário. É nessa hora da independência e autoconfiança que ele pode viajar e deixar a equipe lá trabalhando, que vai dar resultado. Vou participar disso, Só pode ter independência e autoconfiança depois que você trabalhou todos os comportamentos desse perfil do empreendedor Você de tem sucesso. todos os desafios para você chegar no último, com todos bem elaborados, feitos, né? Para você chegar Inclusive, no último. se for o caso, depois a gente pode voltar para falar, vindo eu e o Gleison. Legal, O Gleison, ele é o boa. coordenador. Então, ele que é o representante, o coordenador desse programa aqui. Esse programa, ele é quem criou foi um consultor também lá de Goiânia. Sim. Ele que criou o programa. E aí foi expandindo, expandindo. Cada vez ele cresce mais. E ele é assim, quem participa tem crescimento. Não tem como, só não cresce se a pessoa não fizer Vocês o programa. têm casos reais de pessoas daqui de São Luís, daqui inclusive. de São Luís e de Imperatriz. Isso, cara, isso daí você... São casos incríveis que eu acho que a gente pode fazer um programa que a gente se reúne Legal. só para falar de casos Pode chamar de sucesso. até alguns empresários e aí cada um contar um pouquinho da sua tem histórias história. fantásticas. A Eu gente acho precisa legal. falar disso, porque às vezes a gente busca soluções que a gente imagina extraordinárias, ou caras, e nada. Às vezes tá tão Tá tudo aqui na dentro, cara. Você que tem que, muitas vezes, mudar sua mentalidade, né? Mudar a forma que você pensa. Olha qual é o nosso slogan. Mudar a forma de pensar. É a primeira coisa, você muda a forma de pensar. E agir. Depois que eu mudei, agora eu vou agir. Aí o resultado vem. Isso sob a orientação dos consultores. Dos feras, né? A gente está lá com eles orientando e com muitas ferramentas. Sabe? Ferramentas para planejamento financeiro. Vocês deixam disponíveis, então, planilhas, softwares Tudo, e tal? não é nem deixar disponível, é ensinar a fazer. Vamos lá, como é que aplica, como é que faz. Do zero. Vamos pegar um empreendedor ali que tá legal, tá bem, mas tem como eu melhorar muito mais. Isso. Como é que faz para quem quiser saber mais? Tem algum telefone? Tem empresa site? que vem só para trabalhar a liderança. Não, são muitos líderes. Como é o caso da empresa grande de alimentos que eu citei, ela quer só organizar, porque são muitas lideranças, muitos porque você falou gerentes. lá atrás que liderança tem um papel fundamental dentro da empresa. Claro. Vamos ressaltar. E aí ele precisa entender como é ser líder para a empresa começar a movimentar de uma forma saudável e a partir daquele momento ele atingir o que você chama de como é que é? Consultora de... Resultados. Atingir o resultado. O resultado vai ser consequência de tudo isso. Então, o foco são as lideranças, né? Os gestores, empresários, gestores, trabalhar o comportamento deles. E aí, pronto, trabalhou a liderança, vamos agora para os processos, planejamento, meta, a questão da qualidade e eficiência, monitoramento, porque não é só ter o planejamento, você tem que monitorar. E aí eu tenho que estar monitorando a equipe sempre. Eu tenho que ter ferramenta para monitorar. Eu tenho que ter isso organizado. E aí, sistematicamente, a empresa começa a ter hábitos e comportamentos. Isso reflete. A empresa começa a ter hábito de ter reunião. Tem empresa que nunca fez reunião com a equipe. Então, tem que ter. Você começa a ter hábitos que se transformam em padrões na empresa. Normalidade, você está seguindo um padrão, você está em constante atualização. É impossível você errar. E aí a gente vê resultados, empresas que crescem 50%, 100%, 300%, 500%, tem de todo jeito. Então, crescimentos assim Depende que você... da gente, né, Laine? Tem um empresário de Imperatriz, que a gente fez uma reunião online para fazer uma conexão com empresários de Imperatriz que participaram com os daqui. E aí teve um empresário de Imperatriz que disse o seguinte, que chegou ao ponto da empresa dele chegar um cliente e dizer assim, vem cá, aqui mudou de dono? Caramba! Mudou de dono nessa empresa? Aí a funcionária, não, o dono que mudou. Olha. O dono que mudou. Olha que coisa fantástica. O dono que mudou. Então, assim, podem participar empresas de todo segmento. A gente tem indústria participando, tem de alimentos, tem de saúde, jurídico, escritório de advocacia. E eu acho que fica pequenas, médias e grandes empresas, né? Não tem isso. São 7 meses de trabalho com esse acompanhamento, uma reunião com todos. Uma reunião, sempre acontece à noite, num hotel, com todas as empresas em sala, a gente conversa, faz aquele trabalho de alinhamento com todos eles, e uma consultoria presencial, individual com cada empresa. Individual com cada empresa, por mês. E aí o acompanhamento remoto,
durante 7 Como é que tá meses. teu resultado? Como é que tá teu desafio? Isso, Participou de isso. tudo? Aquele acompanhamento para também não deixar a bola cair, vamos dizer assim, Exatamente. né? E aí, Muito quando chega legal. no final, o resultado vem. Ah, com A gente está certeza. rodando 2 turmas agora e está preparando uma turma para janeiro. É isso que eu Está queria sendo montada saber. uma para janeiro. Quem sabe a gente não se encontra Pois lá, é, né? pode ser, total. Aqui, minha amiga, eu tenho muita vontade de crescer mais e quando chega na meta, a gente já tem outra meta Não, e assim e o teu vai. perfil tem tudo a ver com o Com... desafio. Pô, que Porque o legal. desafio é para desafiar empreendedores. Sim, a gente acha que sabe de muita coisa e quando vai para a parte técnica da coisa, com profissionais nos acompanhando, a gente vê que a gente não sabe é nada. Não, você começa Você a enxergar. sobrevive, Você você começa a enxerga. enxergar coisas e aí é como se um insight acontecesse e as coisas Exatamente. vêm. E como é que faz? Tem site, é telefone que liga Tem. pra É gente. Desafio Empreendedor. É Tá. só buscar no Instagram. Desafio. Tem site e tem o Instagram. O Instagram é legal porque tem bastante Conteúdo para conteúdo. pessoa. Tem no YouTube também vários vídeos com depoimentos. Quem quiser ver depoimento, vai lá no YouTube Bota que desafio tem. empreendedor, É, acha. acha. Quer deixar rede social, telefone, seu. A minha rede Sim, social, Instagram, é Eulália_SLZ. sim. E aí, quem estiver precisando aí de uma consultoria, ou até já começar a se programar para o desafio, que tem turma Uhum. abrindo agora, né? Em Isso, janeiro, que tá bem aí em janeiro já começar o isso. ano com o pé direito com a empresa, com outro pensamento, a hora é essa. O convite está A feito. convite O está convite está feito. feito. No meu Instagram tem o meu contato no Seu WhatsApp. Instagram é aberto? É Ah, aberto, então é ótimo, aberto. ótimo. Como eu falei, Eulália_SLZ. Tem o do desafio também, né? O desafio empreendedor. E assim, são todos bem-vindos. É um momento de dar as mãos, né? E É isso buscar, aí. buscar esse Evolução. desenvolvimento. O que o desafio faz é isso. E que, se não for o desafio, qualquer orientação que precise, dicas, eu posso passar informações, podem buscar que eu Buscar, terei o maior tá à prazer de dar disposição, né, retorno. Estou à Lali? disposição, terei o maior prazer É isso de, aí. de, de também dar esse apoio. Não, e fantástico. Eu acho que todos aprendemos muito aqui hoje. E eu queria deixar as portas abertas, inclusive, para essa conversa que eu acho muito pertinente. Mais uma forma que a gente tem, mais um leque que a gente abre para ajudar de uma forma diferente ainda, mais as pessoas, de trazer o Gleidson, né? De Sim. trazer pessoas de repente para contar o como era para depois, porque a gente com depoimento real fica mais fácil da gente interpretar e dar uma força ali, né? E aproveitar o momento, inclusive, uma empreendedora que está nascendo agora, que é a Personalité Brindes, Uhum. presente por aí, que é da Mauro e do Gabriel. São pessoas que começaram aí há 3 episódios atrás a presentear nossos parceiros e hoje enviaram aqui para você, ó, todo personalizado. Ó, até a caixinha, ó, Nossa, Eulália Oliveira. que coisa Pode linda, abrir, Eulália. gente. Muito legal, Olha, você tem vai meu amar. nome, não é Tem seu brincadeira, não, tá nome. meu nome aqui. Que Exatamente. coisa Pode abrir para linda. você ver o que que vem aí por dentro ainda. É Olha, que muito coisa legal eles. fantástica. Checkmate, eu fui, ainda tem sua Checkmate. fotinha aí, ó. Olha só que maravilha, Muito legal. adorei. Queria agradecer, tem aqui também, ó, Poxa, eu que agradeço, tem que a maravilha. camisa, eu olho, ó, eu fui. Colocaram a logo do Sebrae, porque Sim, você, né, é uma referência aham. grande do Sebrae. E aqui, ó, o Eu Fui com sua foto Que estampada. maravilha. E eles Viu? fazem também as camisas, né? Fazem, a gente sempre mostra a proatividade deles Olha, aí na... eu imagino, viu, Léo, que deve ter participantes do desafio assistindo. E vão sim. saber que tem mais esse fornecedor, gente. Olha aí, Legal, ó. Personalité Brindes, Brindes. brindes de fim de ano, olha só. Faz toda a Muito diferença, bacana, não faz faz? toda Você a chegar com diferença. final de ano com um cliente legal, entregar uma canequinha ali sua, ou uma camisa, sei lá. Muito Evento, você vai bacana. fazer lá o desafio, que é uma coisa rápida. Meu Deus, não deu tempo de mandar fazer Uhum. uniforme e tal. Ela faz em Canecas, horas, taças, né? horas, assim, eles têm uma equipe legal Não, e que já quero o atende contato, já quero o legal. contato. E é mais um aí para as parcerias, né? Isso é Isso muito aí, bom. É disso que a gente network, é precisa, isso que a gente precisa, um network. ajudando o outro sempre. Isso. Gente, eu queria agradecer muito a audiência de vocês, agradecer ao Lália por tanto ensinamento. Hoje foi muito proveitoso, de verdade, gostei demais. As portas estarão sempre abertas, que você quiser voltar. E
Agradecer mais uma vez e queria você despedir da galera também. Olha, eu que agradeço. Eu fui muito bem recebida aqui nessa casa, estou muito feliz. Obrigado. E assim que eu cheguei, eu perguntei logo para o Léo assim, Léo, e qual é o teu objetivo com esse trabalho, né? E ele falou de uma forma muito bacana e me tocou, que ele falou que isso aqui é um propósito para ele. Ele faz isso aqui com muito gosto, é para dar o apoio que os empresários precisam, os empreendedores precisam. E eu fiquei feliz porque eu também tenho esse sentimento. Eu trabalho com esse sentimento de apoiar, de servir, de alguma maneira a gente se unir. Que é isso que a gente precisa, unir forças. Mais do que nunca a gente precisa estar junto para que a gente não só sobreviva, mas que a gente consiga também crescer, ser feliz, brilhar, que é para isso que a gente está aqui. Né? Então, muito obrigada. Virei quantas vezes for convidada. E já fica aí que eu vou voltar com o Gleidson para a gente falar mais sobre o desafio. Tá bom? Inclusive divulgar a próxima turma que é em janeiro. Legal, tá bom? gente. Muitíssimo obrigada. Eu que agradeço de coração. O papo foi excelente, estou super feliz. Gente, então é isso. A gente vai ficando por aqui. E eu te aguardo ao vivo na próxima quinta-feira. Um abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.